Olá, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo ao Mais Que Um Podcast. E hoje nós vamos falar sobre assuntos polêmicos, hein? Sobre coisas muito interessantes e sobre espiritualidade, sobre fé. Nós estamos recebendo aqui ele que, desde os 12 anos de idade, trabalha já plantando igrejas. Já imaginou? Um adolescente entrando na adolescência com 12 anos, já com esse chamado? Quem nós estamos recebendo aqui? Um prazer receber você aqui, que é da Igreja Presbiteriana Anália, Pastor Michael. Não só Pastor Michael, deixa eu voltar aqui para a minha câmera. Meu pastor. Então, seja muito bem-vindo, meu querido. Sim, obrigado, Marcão. É bom estar aqui com vocês. É bom estar aqui nesse tempo que a gente vai conversar sobre tantas coisas, né? E a gente vai falar de espiritualidade num contexto muito mais moderno, né? Isso vai ser muito legal. Isso é muito interessante, hein? Atualizado. Agora, conta um pouquinho para quem ainda não te conhece, Michael. Da onde veio esse chamado? O que você fazia antes? Você falou de plantar igrejas desde jovem, né? Mas você sempre trabalhou com isso? Conta um pouquinho da tua história. Então, como você já deu um spoiler aí, né? Sim. Com 12 anos de idade, eu já dirigia um pequeno grupo na minha igreja. Meu pastor, ele já colocava isso no coração da gente simplesmente ser muito proativo em relação às coisas do reino e cuidar de pessoas, né? Sempre eu percebia, minha família percebeu que já era um chamado, uma vocação. No entanto, as coisas vão passando, o tempo vai passando, né? Teve uma fase que eu fiquei fora da igreja, foi aquela fase que você já conhece, né? Aquela fase que fui para televisão e tudo mais. Sim, e quando eu volto para a igreja, e essa fase a gente vai deixar para um outro podcast. Sim, mas tá tudo bem. Vamos falar dessa fase aí, porque ela faz parte da história, né? Faz parte. Eu tive um tempo, né? As coisas aconteceram, sei lá, de uma maneira muito estranha. A igreja ela estava numa fase muito, muito difícil lá. Ela teve uma divisão muito grande. Muita gente saiu da igreja, inclusive eu. E nesse momento eu me envolvi com o pessoal da minha escola, que era um grupo artístico muito grande. E a minha cidade impulsionava muito isso na época. E por acaso eu fui me envolvendo, de repente eu estava já dentro do SBT fazendo um teste para fazer parte de um quadro do Domingo Legal. Uau! E agora todo mundo vai correr lá no YouTube quem procurar, lembra, né? Vamos procurar o link. Não tem? Não tem. Alguém deve ter essa fita, poxa vida. Isso com que idade, Michael? Já com mais ou menos 14, acho que um pouco mais, talvez com uns 15, 16 anos. E você estava fazendo um teste para fazer o quê no programa? No Domingo Legal tinha um quadro, né, que é melhor eu não falar muito dele, porque senão alguém vai achar muito. Tudo né? bem. E tinha um quadro que a proposta era jovens cantores, né? Que legal. E tinha uma amiga que fez parte disso, ela que impulsionou tudo isso, e ela me puxou para dentro desse negócio para fazer parte com ela desse projeto. E foi muito legal. Nós fizemos um bom tempo, tivemos oportunidade de conhecer muitos bastidores de televisão, essa parte de produção artística e musical, foi muito interessante. E foi nesse contexto mesmo que nós percebemos que era hora de voltar. Eu tenho um amigo, e eu quero falar o nome dele, Fernando Combi, vou marcar ele depois desse vídeo aqui. Ele tem um papel muito importante na minha vida. Ele fez uma pergunta que mudou tudo, sabe? Ele olhou para mim um dia, no meio daquela galera toda, e falou assim para mim: cara, não tá na hora da gente voltar? Uau. Eu falei assim: voltar para onde, Fernando? Tá na hora da gente voltar. Acho que você não nasceu para isso. Ele falou isso para mim. Que e profundo. Aquilo deu um baque assim no meio em mim. daquele glamour de gravação, de televisão. Já estava lá 2 anos e pouco, né? 8 meses, sei lá, um tempo assim. E o Fernando deu essa conversa, a gente já fazia shows para fora, com a caravana, com a nossa banda. E quando ele falou isso, eu percebi que muita gente da igreja tinha saído da igreja e fazia parte desse grupo agora, né? Sim. Que era um grupo artístico muito grande. E aí eu volto para a igreja. E quando eu volto, eu percebi que a gente era meio que tratado como artista. Uau, e isso, que percepção diferente, né? né? Isso foi estranho. De alguma maneira foi estranho para a gente essa volta. Mas ela contribuiu bastante, porque o mesmo pastor que eu tinha saído, eu voltei, ele acolheu, enfim, aí as coisas começaram a mudar, aí eu mudei de igreja. E nesse contexto eu tenho um amigo que, neste momento, com 18 anos de idade, ele falou assim: tem uma igreja que está precisando de ajuda, eles estão querendo plantar uma igreja aqui na cidade, vamos para lá.
E aí o César, também tem que falar dele aqui. Legal. O César Vamos marcar é um o César querido, na postagem também. O César, vamos plantar essa igreja. No fim, ele nem ficou na igreja. Eu fiquei na igreja e fui tocando essa igreja por um bom tempo. Ela cresceu muito rápido. Em pouco tempo, ela tinha passado 100 pessoas. Ela precisava de um pastor, porque eu não era pastor. Uhum. E nessa, eu conheci o pastor da igreja presbiteriana da minha cidade, lá em Mogi Guaçu. Sim. E quando eu conheci o pastor da igreja presbiteriana, ele começou a pregar textos que eu conhecia, mas eu percebia que tinha algo que eu não sabia. E foi a pergunta que eu fiz para ele. Como você está vendo coisas que eu não estou vendo nesse texto? O que está acontecendo aí? Uhum. E essa foi a história, né? A mudança. E aí ele me chamou para um discipulado mais próximo. Comecei a caminhar perto dele e foi inevitável. Me tornei presbiteriano. E essa caminhada já tem... Essa caminhada já tem longos anos. Eu tinha... vamos fazer uma conta aqui. Mais ou menos, pouco mais de 20 anos. E em um momento de vida em que tantos jovens acabam se deslumbrando, né, com coisas do próprio mundão, das festas, vamos curtir. É um momento em que muita gente pensa de curtição, né? Então essa volta foi num momento muito especial e que é um momento delicado do desenvolvimento das pessoas, né? Sim, e essa ideia de plantação de igreja e tudo mais, a gente nem sabia que era isso ainda, né? A gente só queria ter uma igreja. E uma coisa que eu falo até hoje, né, que me marcou muito, nesse momento que a gente estava plantando essa igreja lá atrás, eu sonhava em ter uma igreja que meus amigos pudessem frequentar. Uma igreja que tivesse essa liberdade deles fazerem parte do jeito que eles eram. Eu tinha muito amigo doido, né? De skatista, músico. E nós vivemos isso lá nessa época. Foi uma coisa muito legal. É muito interessante porque é um tabu muitas vezes. A igreja, ela coloca uma barreira que a pessoa tem que entrar para dentro dela de acordo com o que ela é. Uhum. Mas o evangelho não fala isso. E naquela época eu não tinha tanta percepção ainda. Eu só queria uma igreja que meus amigos pudessem fazer parte também. Que acolhessem todo mundo, literalmente. Que pudesse fazer de alguma forma que eles também sentissem o que eu estava sentindo, né? E quando eu conheci a igreja presbiteriana lá, eles faziam um trabalho muito legal de evangelização na rua, de teatro e tudo mais. E aquilo me encantou muito, porque tem muito da parte artística também nesse negócio. Sim. E quando eu conheci, eu comecei a me aproximar bastante. E aí foi um tempo, então, que eu percebi, eu preciso ser pastoreado, né? Um tempo, e eu deixei essa coisa acontecer, fiquei um pouco mais afastado das coisas, para ver de longe. Aí eu comecei a perceber que eu estava me afastando muito. De novo, um outro amigo chegou e falou assim, olha, tá na hora de mudar. É, um amigo, né? Meu Deus do céu. É um amigo. Eu vou falar uma coisa, sabe, cara? Deus deu os amigos pra gente. Eles falam coisas pra gente num momento importante da nossa vida. Eles vêm falando coisas, mas tem um momento que um amigo faz total diferença na nossa vida. Eu tive assim, por várias vezes, né? Essas 2 vezes mais que foram as vezes que mais me marcaram, assim, na minha história. A primeira lá com o Fernando, a segunda com o Ledson. Ele me disse uma frase que marcou minha vida para sempre, sabe? Ele falou assim, cara, você não nasceu para isso. Você tem que voltar. E aqui, sempre que eu tava perdendo, né? Meu coração não querendo mais aquilo, aí o negócio virou. E nessa fala começou um segundo, sei lá, se é o segundo agora, o terceiro ou quarta parte da minha vida, né? Que foi missões. Vai dar um outro podcast. Vamos embora? Vamos fazer mais de um? E, cara, eu decidi, eu recebi um convite para ir para fora do Brasil, para a Itália, fazer parte de um grupo de música lá. A princípio, a ideia é, precisamos de um frontman para fazer uma turnê com a gente. E, Michel, vem para cá, meu padrasto estava lá, eu tinha amigos lá. E vem para cá, vamos fazer com a gente, vai ser um tempo muito legal, vamos fazer sul da Itália. E é um projeto missionário. É um projeto missionário, a gente vai tocar nas igrejas, vamos... E aí eu me vi e falei, cara, é isso, né? Faz sentido dentro de mim fazer alguma coisa nesse sentido. Sim. Cara, é isso que eu quero fazer. E eu namorava fazia 2 meses. Eu não sabia bem se eu ia namorar ou não, porque essa viagem estava no meu coração. E na época, a minha namorada, que hoje é minha esposa, eu falei para ela, olha, eu tenho uma viagem para fazer. Ela falou assim, fica tranquilo. Porque se for de Deus, isso aqui vai dar certo, não é a viagem que vai atrapalhar. Eu pensei assim, ela é doida de tudo. Já estava junto com você, já dentro de um propósito. E também é outra história incrível, que nesse tempo todo que eu fiquei fora, foi a pessoa que eu mais estive próximo, foi dela.
E não tinha... E cada um num país. E não tinha essa facilidade que tem hoje, não. Você faz uma chamada WhatsApp, de vídeo. né? Não tinha, não. Isso foi no ano 2005, acho que foi, ou 2006, por aí. E não tinha tanta facilidade. A gente tinha que ir nas cabines, que chamava, né? Ela tinha uma lan house... E internet em casa era coisa de gente muito rica, né? Sim. Então, aí... Com fax modem. Lembra? Eu cheguei aí depois também. E foi assim, nós ficamos muito próximos. Eu fui para a Itália, fiquei lá um tempo, mas quando eu cheguei, para minha surpresa, nada daquilo aconteceu. Não teve música, não teve grupo de música, não teve um ensaio, cara. Não teve um dia que a gente tocou junto. Não teve nada disso. O que aconteceu de fato foi que, chegando lá, eu conheci a equipe, estava todo muito animado lá, todos assim felizes com o que estava acontecendo. Mas passou o tempo, passou de uma semana para outra, o pastor desapareceu. Ele teve um problema muito sério conjugal no casamento dele e teve um problema e saiu do país. O negócio ficou assim, como assim? Caramba. E cara, ele fechou a igreja. Eu cheguei e fechou a igreja. Que loucura. E aí a gente... E agora? Vamos para onde, né? E aquele negócio assim, aí um presbítero lá, ele convidou a gente para ir para casa dele e contou o que aconteceu. Aí ele disse, olha, aconteceu isso, contou toda a história é terrível. Eu olhei para aquilo tudo, pensei assim, bom, tá na hora de voltar, né? Tem uma namorada, tem uma igreja, eu vou voltar. Liguei pro meu pastor e falei com ele. Pastor, eu tô voltando. Ele falou, não, eu orei por você, eu te enviei como missionário aí. Olha que interessante. Agora é hora de você ficar aí. Ele falou, como assim? Eu falei pra ele, como assim? Ele falou assim, meu filho, tá tudo certo. Deus te enviou para ir, esse problema aí é para você fazer. Você tem experiência pastoral, você foi como missionário para ir, tá na hora da missão acontecer. Não volta não, encara isso. E aquilo foi um desafio para mim. Eu falei assim, tá certo, eu vou fazer, vou ficar. E eu fiquei e comecei a pastorear aquelas pessoas. E aí comecei a cuidar delas e fizemos cultos nas casas, fizemos encontros, evangelismos. E o trabalho principal era arrebanhar novamente aquele grupo, que foi ficando disperso, todo mundo, né? Era no centro de Milão o lugar, então assim, era um lugar muito legal, a gente teve que mudar de cidade, ter toda aquela dificuldade, né, de lidar com foi praticamente um luto, porque a igreja fechou, todo mundo estava assim, vivendo um momento. Muito triste. E eu passei por aquilo com eles e cara, vou dar um salto, né? Recentemente eu pude voltar lá de novo. E eu vi as pessoas, não mais a mesma igreja, porque tem muitos anos depois, mas o mesmo grupo forte, unido lá. O Mário me levou para outros lugares, que era esse presbítero que me acolheu lá. E tanta coisa Deus fez a partir da casa dele. Foi lá na casa dele que Deus falou ao meu coração que eu seria pastor. Que legal. Que esse era o chamado da minha vida de fato. Voltei da Itália, acabou o projeto lá, né? Acho que concluí e foi até uma fase que outro pastor poderia assumir. Ele assumiria no sábado, a minha passagem era na sexta. Não o conheci. Sim. Voltei para o Brasil. Com missão cumprida. Missão cumprida. E essa sensação mesmo. E cheguei no Brasil, tive um choque cultural muito grande. Porque por 5 meses, ou até um pouquinho mais, eu vivi num contexto de uma igreja que não podia se reunir. Ela era muito escondida, era com muita dificuldade, a gente não fazia culto nas casas, como a gente vai fazer lá na sua, não tinha possibilidade, porque a comune barrava esse tipo de coisa. Quando eu chego na minha igreja, cara, uma igreja grande, de quase 1000 pessoas, de todo mundo fazendo festa depois do culto, e todo mundo feliz, aquilo me chocou demais. Eu falei assim, Deus... Que realidades tão distintas... O povo lá chorando que não tem igreja, que todo mundo aqui feliz e tem tanta gente aqui, por que não vai gente para lá? Por que o senhor não espalha? E foi um ano incrível, foi um ano que a minha igreja estava enviando, sei lá, uns 80 missionários, entre seminaristas e missionários, para o campo missionário aquele ano. Foi um despertar na igreja de Mogi Guaçu muito incrível que aconteceu. Muitos missionários, muitos pastores saíram de lá e eu fui um deles. E nesse momento eu cheguei e falei, pastor, eu quero ser missionário, eu quero ir para a missão. Tal. Ele falou assim, não vai não. Olha que interessante. Disse, como assim, não vai não? Né? Você achando, vou para esse lado, vou voltar, vou para cá. Né? Ele falou assim, não, você vai ser pastor, meu filho, você vai para o seminário, eu vou te enviar para lá. E aí, de novo, né, ouvindo por obediência, eu entendi. Ele falou assim, você tem um chamado pastoral e eu acredito nisso, é evidente a vocação em você, nós vamos te enviar para o seminário.
E depois de um ano eu fui para o seminário. Foi basicamente assim. Depois de um ano não. Depois de 1 ano e meio eu fui para o seminário. Em 2009 eu comecei o seminário em Campinas. Comecei como solteiro, um seminário em Campinas. No final do ano eu me casei. Eu morava com 7 homens e no final do ano troquei por uma mulher. Foi uma bênção. Que bênção. Você não tem noção. 7 por 1. Né? Foi muito melhor. Sim. Meus amigos lá daquela época são pastores hoje. E essa é uma fase da minha vida antes da igreja. Sim. Aí antes de me tornar pastor. Sim. Agora, tem algumas curiosidades, né? Que eu imagino que muita gente tenha vontade de chegar ou ter essa liberdade, né? De sentar à mesa, né? Que é algo que a gente valoriza tanto, né? Essa comunhão, tempo de mesa, tempo de qualidade, de olhar no olho, sem ficar mexendo no celular, né? Que as pessoas se dispersam tanto. Eu acho que uma curiosidade que muitas pessoas têm é de, por exemplo, como é que eu ouvi a voz de Deus? Como é que eu sei que Deus realmente está falando comigo? Cara, que pergunta boa. Algumas pessoas já me perguntaram isso ao longo da minha vida. Como eu sei, pastor, que Deus está falando comigo? Como eu consigo ouvir a voz de Deus? Como que é essa voz? Eu acredito que Deus, na sua soberania, na sua forma de ser, Ele possa fazer de diversas formas. Para mim, sempre foi uma voz que eu não ouvia, eu sentia. Parece que ela falava de dentro para fora. Ela tinha um acesso que não era pelo ouvido. Era uma coisa assim... uma coisa assim muito, muito diferente para mim. Como se estivesse no coração. Lembra um sentimento, mas um sentimento... sempre que eu tenho um sentimento de alguma coisa, sei lá, saudade, vontade ou qualquer outra coisa, um sentimento de tristeza, alegria, ele é um sentimento que está em um lugar do meu corpo. Uhum. Mas quando eu ouço algo que Deus está falando no meu coração, que aquilo é um pulsar e coisas ao longo da minha vida já aconteceram dessa forma, parece que o acesso é diferente. Não é mais naquele mesmo lugar que é só um sentimento. Uhum. É aí que eu consigo diferenciar. Hoje eu falo sempre isso com minha esposa, né? Tem momentos que eu sei que é Deus que está falando, que parece ser um sentimento e aquela voz, aquela sensação começa a crescer. Sim. E tomar conta e vira uma certeza. Uhum. Aí você fala assim, Deus falou? Eu não tenho como falar para você assim, falou, porque não é uma voz que a gente ouve. Sim. Mas é algo que a gente sente, que está muito evidente, que você sabe que é Ele, não tem como não ser. E aí as evidências acompanham isso. Então, assim, ninguém vai ouvir a voz de Deus e vai sair pulando, né, dos lugares. Pula que eu vou te pegar no ar, né? As evidências acompanham a voz. Como é que funcionam essas evidências? São coisas que vêm acontecendo ao longo... Por exemplo, de repente você começa a sentir que há um chamado para abrir uma nova igreja, como, por exemplo, a IP Anália, né? Ao longo do processo acontecem essas evidências, fala, olha, veio uma confirmação, uma pessoa veio, me deu aqui uma palavra, né? Aconteceu tal coisa, uma porta que ninguém imaginava, era improvável, ela se abriu e aí isso vem sendo uma confirmação do mover de Deus. Como é que funciona? Da IP Anália, assim, tem muitas evidências, assim, é uma coisa assim, muito louca, mas eu vou te falar de algumas que são mais simples, talvez, para a gente ir crescendo nisso, né? Uhum. A primeira, a evidência do chamado pastoral. Por exemplo, Deus falou no meu coração, mas a evidência é que Ele também vai falar no coração da liderança da minha igreja. Ele vai confirmar através das pessoas da igreja que vão também perceber isso. Essas são as evidências. Deus falou no meu coração. Uhum. Por acaso, a liderança também sentiu aquilo lá, percebeu, a igreja percebeu, então segue em acompanhamento com isso. No seminário, a gente pensa em desistir, chega um momento que é muito difícil, e é muito difícil fazer um seminário. E aí o que mantém a gente é essa voz, essa certeza. Ela vem dessas confirmações. A confirmação vem de onde? Deus cria meios, Marcão, é incrível, que Ele cerca a gente em alguns momentos da nossa vida. Que tipo, nem se você quiser fazer assim, ó, não tô vendo. Ele vem do outro lado, mostra e traz as confirmações. Né? A gente tem uma experiência que eu conto várias vezes assim, no seminário. É um tempo de muita dificuldade, assim, escassez, né? Uhum. A gente estava lá no seminário e um dia, recém-casado, a minha esposa vira para mim e fala assim, hoje é Páscoa, eu queria tanto comer um chocolate. Cara, eu não tinha dinheiro para comprar chocolate. E aí,
eu fui lá, fucei nas gavetas, não sei o que, achei lá algumas moedas, sei lá, alguma coisa assim. Eu corri no supermercado e comprei um chocolate, era um ovinho de Páscoa, mas aquele do guarda-chuvinha, sabe? Sim, sim. Hidrogenado. Sim. E ela até gosta. E eu descobri naquele dia, falei, não, eu gosto desse chocolate. E nem foi por amor só que ela falou aquilo lá, né? Eu acredito que seja também, mas ela falou e ela mostrou que, de fato, ela preferia até comprar esse de vez em quando. E aí eu fiquei aquilo no coração, porque ela falou assim pra mim, a frase dela foi: será que Deus cuida da gente nos mínimos detalhes? Olha que pergunta interessante. Ela falou assim, será que Deus cuida da gente nos mínimos detalhes? Eu pensei, olhei pra ela, assim, o que será que ela quer saber, né? E falei com toda certeza, porque eu sei quem é Deus. Sim, Deus cuida da gente nos mínimos detalhes. Por quê? Ela falou, é porque eu queria tanto um chocolate hoje. E eu falei assim, eu sei que a gente está sem dinheiro, né? E eu fui lá, fucei, achei, fui lá e comprei. Mas aquilo ficou no meu coração. Porque eu sei que não era bem aquilo que ela queria. Era o primeiro ano nosso casado, primeiro ano fora da nossa cidade, sem nossa família. Era tudo novo pra gente. E aí eu falei com Deus naquele domingo, né? Que é uma sensação muito estranha. Não reclamei, não aconteceu nada disso. Falei assim, Deus, que o Senhor possa mostrar isso pra Karina de uma maneira que fique marcado de uma forma tão profunda nela, que marque nas pessoas também. Que legal. E aí, Marcão, no outro dia, veio um amigo lá no seminário, ele era, assim, muito próximo da gente. Ele chegou lá no seminário, poxa, passei lá na sua casa agora, tô te procurando, eu tentei falar com você ontem, era para vocês terem vindo almoçar em casa. Eu falei assim, eu não te vi, não consegui. Pois é, eu passei lá, aí a gente tava com um problema no interfone, a gente não viu que ele tava lá. Sim. Aí ficou assim, vai lá em casa hoje, tá bom. Aí, cheguei em casa, subi, bati na porta, ela abriu e falou assim, você não sabe o que aconteceu. Eu falei assim, o que aconteceu? O Bira esteve aqui. Falei, eu encontrei com ele agora. Não, mas você não sabe o que aconteceu. O quê? Olha isso, abriu a geladeira. Aí eu olhei uma caixa na geladeira. Uma caixa, tipo uma caixa de isopor. O que é isso? Ela pega e abre uma caixa grande assim, ó. Pesada. Peguei, abri. Tava cheia de chocolate. Uau! Olha a resposta, cara, aí, dos mínimos detalhes. Até hoje eu me emociono com isso. Porque assim, na hora, aquela voz de novo, né? Fala assim, sim, eu cuido nos mínimos detalhes. Que legal. E são essas marcas de evidência de quando Deus fala. E essa fala, ela não precisa ser carregada depois amanhã e depois de amanhã. Ela sustenta a gente por tanto tempo. Sim. Porque é uma evidência tão grande daquilo que ele falou, daquilo que ele fez, que você passa muito tempo sem precisar falar para ele falar de novo, para alguma coisa acontecer de novo. Né? Aquilo se torna tão vivo, né, dentro da gente, tão marcante que realmente perdura, né? Perdura e inspira outras pessoas também, né? De estarem mais próximas, né? De estar conversando com Deus e entender que se Ele cuida até dos passarinhos, né? Sim. O que não... Sim. Sim, e o texto começou a fazer muito sentido, né? Depois, assim, olha só, né? Se cuido dos pássaros que não juntam em celeiros, né? Sim. Eu que cuido de tudo. Olhe os lírios do campo. São coisas assim que marcam muito a gente. Sim. Então, assim, sim, tem evidências e essas são diversas, né? E de plantação de igreja também tem. Deus dá diversas evidências pra gente disso. As confirmações, porque às vezes surge uma dúvida, será que isso é de Deus ou será que isso é uma vontade minha? Será que isso é um desejo meu? Eu, né, botei isso na cabeça e para ter essa confirmação, né? Se é um plano de Deus. Sim, e para também desmistificar isso, né? Todos nós temos essa dúvida. Nós, pastores, também temos. Tem gente que acha que não, que a gente tem um acesso diferente a Deus. Sim. Não tem, não. Conexão direta. Não tem, não. O que a gente tem, às vezes, é muita dúvida mesmo. Será que isso é Deus que está falando? Será que não é? Mas não é porque a gente tem dúvida da voz que é inconfundível. Não é. É porque a gente também tem sentimentos, emoções. Sim. Tem coisas que a gente não quer fazer. E é engraçado. E a Bíblia também mostra isso que aconteceu lá atrás em muitos momentos. E com a gente acontece até hoje. Tem coisas que a gente sabe que é da vontade de Deus e a gente não quer fazer. Tem também. Você sabe, mas Deus quer que isso aconteça. E a gente tenta fugir de um lado para o outro, como Jonas. Que não está ouvindo, né? Como Jonas. Acho que eu vou dar esconder aqui um pouquinho e vou para... Cara, acontece muito. Isso como saber, assim, né?
tem muitas vezes eu poderia dizer assim, muitas vezes que a dúvida bate forte assim da gente, da vocação pastoral. Deus falou várias vezes quantas coisas já aconteceram e a vocação pastoral ainda assim a gente tem dúvida. Essa dúvida vem da mente humana, né? Isso, eu ia falar exatamente isso. Né? É da nossa humanidade, é o nosso corpo querendo outras coisas. Não é só algo contra o fato de ser pastor. Você tem dúvidas sobre um monte de coisas, a gente tem dúvidas sobre a nossa profissão, dúvidas sobre os caminhos que a gente toma. Então, essa dúvida também bate naquelas das quais antes eram certezas para a gente. Certezas de quando Deus falou e fez. Até porque a vida pastoral ela é desafiadora também, né? Muito. Muito desafiadora, né? Vamos contar outra agora? Vamos, conta. Conta aí pra gente. Em Campinas, foi meu primeiro ministério, né? Eu amo os meus amigos de Campinas, as pessoas da igreja de Campinas, da Comunidade Viver, a igreja da qual eu fiz parte, foi meu primeiro ministério lá, como pastor presbiteriano ordenado, né? Foi lá a minha primeira igreja. E lá foi um projeto de revitalização muito legal. Difícil, dolorido, certamente, né? Cara, eu tinha 20 e poucos anos, hoje eu tenho 42. Então tem muita coisa que eu faria diferente. Sim, a experiência. Né? A gente muda sabe a visão disso. Mas eu percebi que lá foi o campo onde Deus mais me forjou, naquilo assim que Ele fala, e isso gera uma certeza e as evidências acompanham. E ainda assim, vendo tudo aquilo, às vezes tinha vontade de recuar. Fala, geram as evidências e ainda assim a gente tem vontade de recuar. Porque revitalização de igreja é um campo muito difícil. Uma igreja que precisa ser revitalizada é porque geralmente ela deixou de ter vida dentro dela. O que é isso, né? A gente tem uma comparação muito lógica para a igreja que é legal a gente fazer. É como se fosse uma criança. Se ela para de desenvolver, ela está com um problema, ela precisa ir ao médico e se tratar. Então pensa numa criança que nasceu, se desenvolveu, né, uma menina, né, virou uma mulher e teve filhos. Entende? Uma igreja, ela segue uma sequência desta forma também. Ela nasce, cresce, tem outras igrejas filhas e o evangelho se espalha a partir dela e ela cria uma identidade dela lá. Mas por diversas razões, algumas igrejas elas perdem isso. Ao longo do tempo, elas até tiveram filhas, tal, mas elas param e perdem o vigor. Vão ter uma estagnação e vão deixar de gerar. Ela entra num platô e começa a diminuir o número de pessoas, ela para ter aquela vida pulsante e de envolvimento das missões com o bairro e tantas coisas. Sim. Geralmente um grupo que toma conta da igreja que faz ela ser muito mais uma igreja para dentro, né? Que olha só as próprias programações. Ela perde a preocupação de olhar para ela em relação à missão dela local. E eu participei de um projeto como esse. Eu cheguei num lugar em que havia pessoas assim sedentas para que essas coisas acontecessem e Deus foi muito misericordioso e conduziu a gente para um projeto de revitalização. Ele foi difícil, dolorido, mas ele foi marcante na vida da gente. Mexendo naquilo que estava acomodado, né? E foi bastante coisa, mexemos bastante. Nós mudamos o nome da igreja. Uau! O nome para mim foi uma das coisas bem fortes, mas a cultura da igreja, essa foi revolucionado, totalmente. A mudança de cultura dentro de uma igreja, ela carece de muito tempo, porque a cultura é isso, é uma formação ao longo de um tempo. Sim. Então mudar a cultura de uma igreja requer muita paciência, muita sabedoria e coisas assim que eu com 20 e poucos anos eu não tinha muita. Sim. Confesso aqui. É experiência, né? É diferente da experiência de hoje, né? Mas eu tive muitos amigos queridos que me acompanharam nesse período, que me ajudaram muito. A própria igreja mesmo tinha uma liderança que me ajudou demais nesse processo. E aquilo que Deus estava fazendo na nossa vida foi acontecendo e aconteceu. Revitalização foi um dos passos da minha vida assim, muito importantes para que eu percebesse o que Deus estava fazendo e falando ao meu coração constantemente. Ainda assim, durante todo esse período, eu enchia meu coração de coisas como revitalização. Eu amava ouvir sobre isso. Tem um professor no Seminário Prestando Sul, Carlos Borges, que tem um podcast que fala sobre isso, sobre revitalização. E ele foi uma das minhas maiores inspirações, assim, ouvia muito o que ele falava.
Apesar de, né, tem que falar aqui também, porque eu falo assim, você não ouviu tudo. Não ouvi tudo. Tem coisas que eu fiz da minha cabeça mesmo. Para quem não guardou aí, como é que é o nome dele? É o Marcos Borges, é isso? Carlos Borges. Carlos Borges. Para quem quiser acompanhar e conhecer um pouquinho mais dele também. E então, durante esse período, né, tive diversas referências, mas alguns amigos sempre me falavam, você tem muito perfil de plantador de igreja. Eu não achava, porque eu amava a revitalização. Eu gostava do desafio que era proposto para isso. E eu percebia a dificuldade que a gente tinha de ter pastores revitalizando igrejas. Talvez seja mais trabalhoso revitalizar uma igreja do que plantar uma nova igreja, onde se começa do zero, se começa de uma maneira, digamos assim, já direcionada, né? E aquela que já está estabelecida é mais complicado de mexer, não é? É muito mais difícil, né? E o mais interessante é que, além disso tudo, em Campinas tinha um grande movimento, ainda tem, né? Um grande movimento de plantação de novas igrejas, através do Ricardo Agreste e outros pastores lá, Ricardo Costa, e tantos outros, que fomentavam muito o Brasil todo sobre a plantação de igreja. E eu vivendo o flow da revitalização. Então era algo assim, para mim, difícil, porque eles estavam vivendo uma cultura de plantação e falando bastante disso, falavam de revitalização também, mas eu sonhava com revitalização. Eu queria ver a igreja sonhando de novo, crescente e dando frutos. E graças a Deus nós alcançamos isso. Aconteceu lá. Legal. A igreja ela teve vida de novo, diversos projetos sociais, muitas conversões, gente nova chegando, até hoje gente que me procura, que eu sou pastor deles, né? Eu batizei, eu cuidei, fui buscar, alguns fui buscar na quebrada e tudo isso acontece. E a igreja ela teve esse momento. E é muito legal lembrar disso, porque você falou da diferença e a dificuldade, né? A diferença está exatamente aqui. A revitalização, ela lida com a cultura da igreja, com tudo aquilo que ela já viveu, com toda a sua história e coisas que tornam assim imexíveis, né? Se assim a gente pode dizer. Já estão estabelecidas, né? Estão concretizadas ali. Você não tem como mudar muito. Mas na revitalização tem coisas que não tem como, precisam ser mudadas. A plantação não. A plantação é criar uma nova cultura do zero, que também tem suas dificuldades. Sim. E eu estou percebendo agora, né? Eu plantei outras igrejas, mas não dentro de uma metodologia como eu estou seguindo aqui. Por que eu estou falando isso? Porque das outras igrejas, quando plantei a igreja, eu não era pastor presbiteriano e não tinha uma metodologia muito clara. Então, eu tive já uma igreja, lá atrás que eu já contei, né? Durante a revitalização dessa igreja, nós tínhamos uma congregação que fechou lá. E aí eu escrevi um projeto e plantamos uma igreja numa outra região de Campinas. Só que ela era uma igreja no formato que a gente chama de multilocal. Eu tenho um modelo, eu tenho uma forma e eu vou replicar lá. E ela foi replicada e ela avançou e deu tudo certo. Então essa plantação é diferente. Chega no Anália, a gente assume um outro processo de plantação, que ela não é uma multilocal. Ela não é uma igreja que está vindo sem uma metodologia, somente com a cara e com a coragem, e ela encara uma metodologia. Na metodologia, a gente percebe essa diferença da revitalização da plantação. E o Anália é uma região diferenciada de São Paulo, né? É uma região desafiadora também. É verdade isso? É verdade. O Anália tem alguns desafios diferentes? A gente tem que dar o crédito aí ao pastor Amauri, pastor da Igreja da Penha, presbiteriano da Penha, que quando eu saio de Campinas, né, eu recebo um convite dele para vir para São Paulo. E vir para São Paulo era um desafio que eu não queria enfrentar. Era aquela voz que eu não tinha ouvido. Não, Deus não falou nada disso. Aí o sentimento cresce, mas a gente abafa aquela ideia. Não, é uma ideia que não está vindo. E aí quando ele convidou para trabalhar com ele, isso se tornou muito evidente. Poxa, eu quero ter uma experiência dessa. Eu nunca fui pastor auxiliar. E ser auxiliar da Amauri é uma coisa assim, né, é uma honra para todo mundo que já foi e é ainda, né? Que legal. A Amauri é uma inspiração para nós. E aí eu queria ter essa experiência. Poxa, eu quero trabalhar com a Amauri. Eu estando perto dele vai ser algo incrível para minha vida. E eu pensei comigo assim, talvez uns 2 anos. Vou estar em São Paulo. São Paulo não é uma cidade que eu queria muito estar. Uns 2 anos em São Paulo, tá bom. Cara, 6 meses em São Paulo, eu ouço a frase: planta uma igreja no Anália Franco. A gente tem uma ideia de um projeto, uma vontade lá.
o que você acha de você escrever um projeto para a Anália Franco? Eu não sabia nem o que era Anália Franco. Uhum. Falei, mas por quê? E aí esse dado foi o Amaury que trouxe para a gente, né? Os mais ricos e os mais pobres são as classes menos alcançadas pelo Evangelho. Os mais pobres porque as necessidades elas entram na frente. Então, é muito difícil o Evangelho entrar lá. As igrejas viram lugares de assistencialismo, geralmente. Então, ela patina demais para sair do assistencialismo e entrar no Evangelho. Sim. E, geralmente, quando alguém também desses lugares de região mais pobre, eles também começam a entender o Evangelho, muitas mudanças acontecem na vida deles e eles acabam saindo daquele lugar e vão morar em outro lugar. E aquilo continua acontecendo lá. Então, é difícil o Evangelho no lugar de região mais pobre. Sim. E Incrível. a classe mais alta, a mesma coisa. A gente sabe que... Então, aí eu vim descobrir, né? O Anália Franco é meio que o Morumbi da Zona Leste, né? Sim, Ou o Alphaville da Zona Leste. É uma das regiões mais privilegiadas da ZL, como a galera fala. Da ZL. Então, quando eu soube disso, nós viemos pesquisar o bairro e entender um pouco mais. Foi a fala dele também para mim. A região dos mais ricos, né? Ela sofre da mesma forma. Agora, não porque... as necessidades vêm na frente, é porque não há necessidades. Olha, entende? que interessante. Como que o Evangelho entra na vida de uma pessoa, que você vai conversar com ela, fala assim, não, eu sou muito bem casado, meus filhos estudam em Harvard, as minhas empresas estão tudo bem com elas, Sim. eu ajudo os menos favorecidos, eu compartilho o que eu tenho. Você fala assim, essa pessoa não precisa de nada, ela já é crente e não sabe. Não, ela não é. Ela faz isso talvez com um coração bondoso, mas aquele que não confessar o Senhor Jesus não vai ser salvo. Então, essa falta das necessidades, geralmente pode ser um bloqueio nesse grupo dos mais ricos. E não só isso, a gente começa a perceber que o Evangelho ele tem a capacidade de penetrar no coração das pessoas de diversas classes sociais, de etnias, seja o que for. Não tem barreira para o Evangelho. Mas quando a gente estuda como fazer para que o Evangelho chegue, a gente encontra as barreiras. E as barreiras numa região mais rica, por exemplo, como essas que a gente citou, ela entra nesse nível. As dificuldades das pessoas que moram em regiões mais privilegiadas como essa também são muito maiores. Então você pega lá uma família necessitada que está lá numa região pobre, você resolve com algumas cestas básicas e pagando aluguel. Sim. E quando acontece esse problema na região mais rica? Mais privilegiado. Eu vi isso de outro pastor e foi incrível. Ele falou assim, então, aí a gente vai pagar o condomínio dele, está atrasado, porque ele está com vergonha dos vizinhos. Ele teve um problema, está com vergonha dos vizinhos. A igreja entra lá também. Mas não só isso. E quando está tudo bem, quando não tem nada, a gente mostra para ele que tudo que ele tem, né, vem do Senhor. E aí a gente ensina a reconfiguração da conquista, que é uma palavrinha muito usada por aí em algumas igrejas de forma errada. Sim. Entendeu? A reconfiguração da conquista, ela não é sua. Você não conquista tudo que você tem. É o Senhor que de bom grado te dá. Ele faz com que você tenha, ele te dá a capacidade de estudar, de trabalhar, de fazer tantas coisas. Mas chega um momento, tudo que eu tenho é para ser compartilhado. E essa é a ideia. Só que a gente acaba tendo um próprio Deus que a gente serve a Ele, então todos os nossos bens é para Ele, toda a nossa alegria é para Ele, todo o nosso esforço é para Ele. E aí que é a reconfiguração dessa conquista. Tudo que você tem não é seu, é do Senhor. Você é um administrador. Exatamente, é o mordomo dessas coisas. E aí, como que eu alcanço essa pessoa e falo isso para ela? Eu preciso tentar chegar perto dela, de alguma maneira. E muitas vezes ela já tem crenças muito estabelecidas, né? Crenças estabelecidas e dificuldades com a igreja, às vezes, né? Que a igreja é o lugar que os outros roubam os outros. Né? A resistência, que é muito grande. E aí entra tudo aquilo que a gente fala, né? Que uma nova igreja proporciona quando a gente chega numa região como essa. O que eu tenho que ter? Eu tenho que ter a menor resistência possível com tudo isso. Eu tenho que tentar diminuir todas as barreiras. Tem uma frase muito legal, que eu não lembro quem que cita ela no livro, mas eu li no livro, que é assim, né? A gente tem que ter tudo do bom e do melhor na igreja. Nada disso pode escandalizar uma pessoa que está chegando, menos o Evangelho. O Evangelho vai escandalizá-lo. Olha, entende? Que interessante, que frase impactante. O Evangelho vai escandalizar. O Evangelho vai falar que ele não tem nada, que ele continua sendo um devedor, que ele continua sendo alguém que precisa de fato do favor de Deus. Você pode colocar ele na melhor poltrona e deixa ele bem confortável,
porque a hora que ele ouvir, ele vai se sentir mal. Vai incomodar. E aí, a plantação de igreja, ela traz uma ideia como essa, da gente, então, desse contraste. A revitalização, você lida com quem está dentro para trazer vida novamente. E a plantação, você vai lidar com quem está fora e traz para dentro. Aí, o que você faz com esse movimento? Quem está dentro precisa entender que a função dele é olhar para fora e convidar os amigos, e aí você começa a olhar, poxa, mas eles vão vir aqui? Sabe aquela sensação de casa? Você vai vir aqui em casa? Mas estou precisando trocar as cadeiras de casa. Eu não quero receber meus amigos com essa cadeira, com esse sofá, sabe? Aí, quem está dentro de uma igreja em revitalização começa a perceber isso. E quem está numa igreja em plantação, ele já pensa e sonha com um lugar para fazer isso. Sim. Então, eu vou preparar um lugar para receber essas pessoas que são meus amigos, que são... eu quero trazer meus amigos para cá, eu quero que eles se sintam confortáveis, quero que eles fiquem bem aqui. E muda completamente. E a pessoa passando a estar mais próxima, por exemplo, como a IP Anália, né? Que hoje eu posso dizer que é a minha igreja, é a igreja da minha família. O que você acompanha, que você percebe assim de mudança? E que é um público diferenciado, né? A região do Anália, como você falou, né? O que você consegue perceber de mudança quando a pessoa começa a ter essa vivência, essa proximidade com a igreja, está ali ouvindo mais a palavra? O que costuma acontecer de mudança com a pessoa que está mais presente? Sensibilidade no coração. É algo que eu percebo nitidamente. Quem chega no Anália, que é dessa região principalmente, e algumas pessoas daqui da região frequentam a Anália, por incrível que pareça. E aí dá para dizer assim, né? Que é aquilo que o dinheiro não alcança, né? Exatamente. Nós temos um espaço, né, muito legal, muito aconchegante, preparado justamente para receber as pessoas aqui. E alguns que chegaram lá, eles se sentiram muito confortáveis, um lugar agradável, mas o que chamou a atenção foi aquilo que eles ouviram. Que ele não ouviu numa palestra, que ele não leu em um livro, ele não conseguiu ver e alcançar aquilo com todo o dinheiro que ele tem. Eu ouvi isso de uma pessoa. Aí ele falou assim, a sensibilidade muda, que começa a fazer diferença o sentido e significado. Para que eu faço isso? Para que eu faço o que eu faço? O que eu estou fazendo na minha vida aqui? Não é que as pessoas fazem errado. Então assim, eu estou fazendo tudo errado na minha vida, preciso consertar. Não é isso. Eles fazem tudo certo. Mas ainda assim começa a crescer, lembra da voz? Sim. Começa a crescer aquela sensação dentro, mas para que eu faço isso? E tá tudo bem você prosperar e você ganhar dinheiro, né? Agora, claro. Para quê? Qual é o sentido da sua vida, né? E esse é o ponto. Quando a gente não entende isso, a gente usa isso pra gente. E eu não estou dizendo que você não tem que desfrutar daquilo que Deus te deu, daquilo que você ganhou com o seu trabalho. Não é isso. Mas começa a pensar que se a gente tem uma igreja numa região mais privilegiada, mais rica, é porque algum propósito Deus está colocando nisso. E para mim tem um texto muito clássico, né? Você já ouviu falar da história de Zaqueu? Zaqueu era um homem de estatura pequena que Jesus está passando por lá e passa pela sua cidade. E essa aqui é uma história incrível, que para mim essa cidade é o Anália. Que incrível. É todo lugar. Jesus está passando e a sensação que eu tenho é que assim, Zaqueu, culturalmente, ele é visto como alguém então que não merece nada porque ele é um publicano, ele é um cobrador de imposto. Então o judeu tinha muita raiva dele. Porque ele trabalhava para os romanos cobrando o seu próprio povo. Sim, né? Era ganhando muito dinheiro. mal visto, né? E dentro disso, muitos desses ainda cobravam mais do que deveria, né, do seu povo e enriquecia com isso. A gente vê lá que ele pede perdão dessas coisas, mas não dá para afirmar muito que ele também é um desses, né? Sim. Mas ele era assim, odiado pelo seu povo. Dentro da passagem de Jesus por lá, se encontra um homem muito rico que olha para Jesus e Jesus olha para ele e fala assim, eu vou dormir na sua casa hoje. O que Jesus disse para ele, nas entrelinhas, foi assim, Zaqueu, como que está a sua casa? Você conseguiu comprar tudo o que você sonhou para que eu pudesse entrar lá hoje? Uau! E aí dentro disso, o coração dele estremece, ele começa a pedir perdão, porque ele percebe que não. Senhor. E começa. Esse Senhor, essa fala, né? Ele começa a confessar os seus pecados, ele começa uma mudança no caminho indo para casa. E aí ele fala, né? Se eu defraudei alguém, eu quero devolver 4 vezes mais, eu vou repartir o que eu tenho com os pobres, eu vou mudar de vida. O despertar, né?
porque tudo que eu comprei não é suficiente para tê-lo lá na minha casa e o senhor está indo para lá assim mesmo. Sim. Entende? Então, esse é um texto que me move muito nessa direção. E quando Jesus ouve aquilo e fala assim, hoje houve salvação nessa casa. Tudo que você tentou comprar com o dinheiro e não conseguiu, hoje eu trouxe. Sim. E é isso que acontece. Numa região mais rica, a gente vai tentar comprar tudo que o dinheiro pode ter. Mas, na verdade, a gente só consegue ter aquilo que o próprio Jesus leva para dentro, que é a presença dele. Ele tem que entrar lá. E o dinheiro não compra isso. Sim. Então, você não compra a paz. Essa de dentro da alma, você não compra isso. Você não compra o fato de você ter tranquilidade para saber para onde você vai depois que você morrer. Você não compra o fato da conversão dos seus filhos acontecerem porque é a vontade de Deus. Você não compra o fato da certeza do Senhor estar guardando o seu coração e a sua vida o tempo todo. Você não compra. E às vezes uma pessoa que tem até uma condição que é mais privilegiada, como a gente está citando aqui, ela tem até um distanciamento maior, seja da família, seja de valores, de ter tempo de qualidade, tempo de mesa, de ter paz, de ter harmonia, né? De ter o verdadeiro espírito de família, né? Às vezes ela tem a falsa impressão de que tá tudo bem porque nós estamos dentro de um conforto. Eu tenho um carro, tenho uma casa bacana, a gente vai viajar, né? Minha empresa está indo bem, ou minhas empresas estão indo bem, mas de repente falta aquilo que é o mais importante, né? Que é exatamente aquilo que o dinheiro não alcança. E você percebe também que tem mais uma coisa que acontece? Aí a gente vai descobrindo, né, ao longo do tempo como essas coisas são muito sérias. As pessoas acham que elas não precisam de mais nada. Elas precisam de tudo, porque elas não têm um Deus. O Deus que elas têm se chama dinheiro. Porque pelo dinheiro é o que dá tranquilidade para ela, é o que dá a segurança que ela precisa, é o que faz com que ela sorria, é o Deus dela. Aquela falsa... né? Aquela falsa. Falsa fé. E aí dá aquela sensação de segurança de que eu não preciso de nada. Sim. E nesse momento, o texto vai mostrar que Zaqueu viveu esse drama ali naquele momento. Ele falou assim, eu só tenho dinheiro. O que eu vou fazer agora? Eu não tenho como recebê-lo porque eu não tenho uma vida com ele. Eu não tenho um coração preparado para ele. O que ele faz? Ele corre se desfazer dos ídolos que ele tem, que era o dinheiro. Senhor, eu vou desfazer, eu vou dar, eu vou dividir. Eu não quero ter um coração avarento, eu não quero ter um coração preso nisso. Eu vou ter que dividir o que eu tenho. E olha que interessante a frase, eu só tenho dinheiro. E tem uma frase dos dias de hoje que diz assim, era tão pobre que só tinha o dinheiro. É verdade. E quando Zaqueu faz isso, acontece algo incrível. Que essa é a tônica do Evangelho, Marcão. Eu vejo que a maior beleza do Evangelho é a gente compartilhar. E olha o que acontece. Jesus não pediu isso para ele. Fica a dica. Sim. Jesus, né, ele não vai lá obrigar você a dar o que você tem. Sim. Fazer você fazer propósitos, essas coisas, tudo é coisa equivocada. Mas o que Jesus faz é a presença que constrange. Você olha e fala assim, cara, tudo que eu tenho é para ser compartilhado. E aí quando Zaqueu faz isso, Jesus fala assim para ele, né? Olha, então hoje houve salvação nessa casa. Não é porque ele compartilhou o dinheiro dele, mas é porque ele trocou o ídolo. Não era mais o dinheiro que era o dono daquela casa, era Jesus. Sim. Era Jesus quem estava no centro. A segurança de Zaqueu não era mais o dinheiro dele. É por isso que ele consegue compartilhar. É por isso que ele fala assim, quer saber? Eu vou dar metade que eu tenho aos pobres. Por que ele faz isso? Porque não quero mais essa segurança para mim. Entendeu aquilo que tem mais importância, né? Eu quero a segurança que só Jesus pode me dar. Sim. E ele tem isso. E sabe o que aconteceu? Aquela cidade prosperou. Parou para perceber isso? Era uma cidade pobre que tinha um cara rico. O cara rico divide com os pobres. Acabou. Eles não são mais pobres. A cidade, a economia da cidade muda. Começou a prosperar. E começa a ser totalmente diferente. É porque para Deus... pessoas são importantes, não é o dinheiro. Sim. E tem um contraponto disso também. Você já viu aquele outro texto que Jesus chega à beira de uma cidade, Decápolis, e tem um demoniado, o demoniado de Gadara? Esse é um texto muito curioso. Que acontece algo assim, né? Que muita gente fica... O que aconteceu aqui, né? Jesus chega, ele tira os demônios do demoniado lá, o cara fica liberto, de repente, né? Os demônios falam para Jesus, né? Deixa a gente entrar naqueles porcos. Como assim? Demônio entra em cachorro também? Sim. Bom, cachorro não sei, mas sei que em porco entrou porque a Bíblia fala. Sim, sim. E quando entra nos porcos, o que acontece? Mais de 2.000 porcos se jogam no precipício e morrem.
Quando chega o dono dos porcos lá, o que eles fazem? Você que fez isso com os nossos porcos, vai embora, a gente não te quer nessa cidade não. E manda Jesus embora. Sabe o que Satanás faz? Acaba com a economia daquela cidade. Destruiu o dinheiro que eles tinham, Sim. os bens, as posses. Aquelas pessoas animais. achavam, então, que pessoas era menos importante do que os bens que eles tinham. Sim. Eles tratavam aquele homem como animal e os animais como um bem precioso que eles tinham. Inversão e Jesus total vai de lá, valores. né, e fala assim, é assim que funciona? Então, olha o que acontece quando eu deixo. Os demônios entram nos porcos, acaba com a economia e tudo muda. Olha aqui a tua segurança, né? Da onde vem a sua segurança? Né? Dos bens, do dinheiro? É isso. Percebe a diferença? Por que é importante uma igreja numa região como essa que a gente está na Anália? É importante porque o evangelho tem que entrar dentro desses prédios. As famílias, né, precisam ouvir do evangelho, que a segurança deles não está naquilo que viveram por gerações. Até no Anália não são gerações, são ricos mais novos, né? Não está naquilo que eles conquistaram, está em Jesus. E essa certeza, só quando a gente ouve o evangelho é que é possível de ter. E aí a gente está aqui no Anália, né? Sim, sim. Ó, tem uma pergunta que é talvez um pouquinho polêmica, tá? Ixi. Tem uma pergunta boa agora, né? Muita gente fala assim, por que aconteceu isso comigo? Por que Deus permitiu esse sofrimento? Tá. É verdade. É uma boa pergunta, né? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Deus faz com que a gente sofra? Deus cria, fala assim, aquele ali aprontou, eu vou botar de castigo, eu vou mandar um sofrimento para cima dele. Deus está me castigando. Deus é um Deus que castiga? Não, absolutamente não. Existe uma interpretação equivocada, né, do Deus do Antigo Testamento para o Jesus do Novo Testamento. As pessoas separam isso tentando entender que são versões completamente diferentes de Deus. O Deus do Antigo Testamento é o Deus que castigava, matava, mandava matar os povos, tal. E do Novo é Jesus que até morre. Parece que é um Deus mais bonzinho. Olha que diferença, né? O seu próprio filho. As pessoas têm uma percepção de Deus assim, mas não é essa. Você tem que ver a Bíblia como uma só história. Deus cria todas as coisas boas e perfeitas em Gênesis. O pecado, então, ele está ali, nasce no coração do ser humano e começa então a fazer com que o próprio ser humano, que antes era para ser então a imagem de Deus ou os representantes de Deus, zelando e cuidando dos animais, de toda a criação de Deus, eles passam a ser, ao invés de representantes, eles querem ser agora os donos. É como se aquele que era para ser o embaixador quer agora tomar o próprio reino. Então a gente fala que o pecado é a era de tomar o reino. Então, a gente consegue ver a construção do povo de Israel, que acontece todo o Antigo Testamento, né? De Gênesis 12, que é chamado de Abraão, até lá em Malaquias, acontecendo essa grande história, Deus formando o seu povo. E às vezes a gente pensa ideias daqui para jogar lá. Mas eu só posso fazer uma versão de quem é Deus quando eu olho todo, é toda a história. É a mesma coisa. Quem é o Marcos? O Marcos é um menino de 17 anos que faz isso. Não, não é. Não é porque essa não é toda a história. Se você tivesse morrido lá, era, mas não é toda a história. Faz sentido, fica muito claro. Toda a história é o que Deus fez no começo e até o fim, que está em Apocalipse. Então eu vou dar um spoiler aqui. Boa. Deus criou todas as coisas boas e perfeitas. Sim. Gênesis 1 e 2. Deus deixa as coisas totalmente restauradas e perfeitas. Apocalipse 21 e 22. Muito bom. Deus não cria a gente para o sofrimento. Acontece que muitas pessoas acham, né, que Deus é aquele que pinça um e o outro para poder castigar ou fazer algo do tipo. Uma vez uma mãe perguntou para mim, pastor, por que a gente tem que sofrer tanto? Olha, meu filho está vivendo esse drama todo, estava no hospital, muito doente. Sim. Por que Deus está permitindo essa criança passar por isso? É uma pergunta que muita gente se faz, né? Sim, uma mãe perguntou, e eu confesso que tem hora que, como pastor, nosso coração só gela, assim, a vontade de abraçar e consolar. E é isso que a gente faz, abraça e consola. Mas a resposta é que Deus não trouxe o sofrimento, Deus não proporciona o mal para a gente. Essa não é uma verdade, Deus proporciona o bem. O mal é fruto do pecado. É a evidência, né? Ou seja, é a realidade do pecado se expandindo na sua pior forma, que leva à morte.
Então, quando a gente olha crianças doentes, você vai lá no Hospital do Câncer e consegue ver aquela cena terrível das crianças com câncer, fala assim, por que que Deus permitiu que as crianças tivessem câncer? Sim. A pergunta correta a fazer é, por que que Deus permitiu que só algumas tivessem câncer? Porque outras não têm. O que que acontece agora? Parece que a reviravolta que a gente vai entender é, nem todas têm. Uhum. Algumas têm, mas nem todas têm. Porque essas são especiais. Não, não é isso. O que a gente quer mostrar é, todas mereciam ter câncer. Somos todos pecadores. Todas as pessoas mereciam sofrer demais da conta. Todas as pessoas mereciam ter aquela situação de vida terrível, que você não consegue respirar. Mas Deus, ainda assim, age com graça e misericórdia sobre todos nós. Sim. O pecado ainda se expande para a vida de alguns, não por culpa propriamente da própria pessoa, porque o pecado, você é pecador, você então sofre pelas consequências do pecado da sua vida, você sofre pelas consequências do pecado do outro também, porque pensa, um cara bêbado vai e atropela uma família e está indo para a igreja. Sim, que culpa que aquele tinha, cara né? Que aquela família os tinha, pecados do outro também te afetam. Isso tudo forma um ciclo, né? Que agora tem também as potestades e os demônios também entram nessa história. E aí você está lá no centro desse negócio. Então, quando você vê grandes sofrimentos, a gente está olhando assim, o mal está sendo evidenciado. E o tempo de dificuldade e de deserto também mostra muita coisa às pessoas, né? Isso. Aí a gente olha, essa mesma mãe que sofreu muito, passa por tudo isso, né? Deus tem ensinado algo para ela. Não só para ela, para outros também. Eu já vi algumas vezes, mas tem uma história que me marca muito. Quando eu era criança, a minha mãe tinha uma amiga que ela tinha câncer. E no seu tempo de vida, eu a conheci, ela já tinha câncer. Mas eu não convivi com ela. Eu a vi umas 2 vezes. E a minha mãe ia lá sempre ficar com ela, porque ela tinha um filho na idade que eu tinha. Então eu brincava com ele. Sim. E a parte triste era que a gente perguntava, poxa, né? E como que vai ser? Essa mãe vai deixar o filho? Como que vai acontecer daqui para frente? Como vai ser? E era triste pensar em tudo isso. Mas quando um dia minha mãe chega do hospital, eu perguntei para ela, mãe, e aí? Ela tá muito mal, né? O que aconteceu? O que ela falou para você? Como que ela tá? Ela falou assim, acontece uma coisa incrível com ela. Toda vez que a gente vai lá, a gente sai consolado de lá. A gente vai lá para consolar ela, mas a gente sai de lá consolado. Que incrível. Ela vira assim e fala assim, Vânia, não se preocupe, o Senhor vai cuidar do meu filho. Como uma mãe pode falar isso? Ter essa fé, né? E aí eu percebo tudo isso, eu começo a pensar assim, de fato, Deus tem uma história para cada um de nós. Algumas dessas pessoas, vão viver histórias marcadas por grande sofrimento. Mas Deus não abandona quem está no sofrimento. Deus, ele proporciona assim, grandes momentos também para quem está vivendo em grande sofrimento. Então, completando para você, Deus não é o criador do mal. O mal é fruto do pecado, que nasce no mundo então, e vem matar, roubar e destruir. Tirar tudo que a gente tem de esperança e fazer com que cada vez mais a gente acredite que Deus é o causador daquilo lá, das dores do mundo. Não, Deus não é o causador das dores do mundo. Deus é o resgatador dessas dores. E a maior prova delas é quando a gente vê Jesus sendo esse grande resgatador que dá a sua vida em troca da nossa. Uau. Quando Jesus faz isso, ele não só está dizendo para a gente assim, né? Eu acabei com isso. Ele está dizendo para a própria dor, para a própria morte, basta. Você vai ter um fim. Então, o que eu falaria para uma mãe que está sofrendo para esse tempo todo, né, com muitas dores, né? Fique calma, tranquila. O Senhor é aquele que enxugará dos olhos toda lágrima. Uau. Ainda que o coração esteja sofrendo agora, ainda que a pior dor do mundo passe por você, ela não é eterna. Não há mal que dure para sempre, né? Sabe que os pais do primeiro século falavam para os filhos, quando eles eram perseguidos, né, por serem cristãos e eram jogados na arena? Eles abraçavam o filho na arena, que o leão estava vindo, e falavam assim, filho, fica firme, até daqui a pouco. Uau. Entende? Essa convicção que a gente perdeu. A morte não tem última palavra.
Então, o cristão não tem medo da morte. O cristão não tem medo do sofrimento, ele encara o sofrimento. É difícil, é doído, é dolorido, mas ele encara o sofrimento. Sim. Porque ele sabe que o Consolador está aqui em nós, dentro de nós. Essa é a diferença. Tá, vou fazer mais uma pergunta boa agora. Nós vamos para uma frase que é popular, né? Deus ajuda quem cedo madruga. Deus só ajuda quem acorda cedo? Isso é mito ou é verdade? Ah, cara, é polêmica mesmo, mas eu acho que não tem nada a ver não, porque tem gente que madruga e madruga mesmo, né? Nem cedo acorda, vira à noite. Eu acho que não está ligado ao nosso esforço. Essa frase está ligada geralmente a essa ideia, né? Deus ajuda quem se esforça bastante. Não, não é isso. Isso faria uma distorção da graça de Deus sobre a nossa vida. Deus, ele derrama a graça sobre a nossa vida. Não é pelo meu esforço que sou abençoado, é pela misericórdia dele. A misericórdia dele se estende sobre todos nós. Mas é fato que dá para emprestar essa frase e falar assim: a misericórdia se renova toda manhã. Então, se é cedo, sim, toda manhã se renova a misericórdia dele. Sim. Mas não tem a ver com o meu esforço. Não é pelo fato de eu ter acordado cedo e feito alguma coisa e me esforçado. Sabe por que você é abençoado? Porque Deus quis te abençoar. Porque através da sua vida ele vai abençoar outras pessoas também. Amém. É para isso. E essa aqui é a prova disso. Sim, estamos aqui. Essa aqui é a prova. Deus te abençoa. Olha que estúdio lindo, Amém. Né? Tudo que você tem. Eu costumo dizer que é a minha brinquedoteca, né? Então, sua brinquedoteca é incrível. Muito grato, muito abençoado. E muito feliz também em poder estar servindo, né? Em poder estar disponibilizando esse espaço aqui para a gente falar exatamente dele, né? Porque em todo tempo e em tudo dai graças, né? Sim. Então eu sei a realidade de onde eu saí, do menino do interior, que um dia não teve dinheiro para fazer uma cópia de chave. Né? Você tem que me contar essa história aqui. E vai ser aqui, aí eu vou te entrevistar. Sim, vou contar. E hoje tem essa brinquedoteca através das parcerias também, né? Com a Blackmagic Brasil, com o Método 3L. A gente tem hoje uma das brinquedotecas mais modernas e tecnológicas do país, né? Eu acredito. E que bom poder colocar isso à disposição, né? E só aproveitando o gancho do que a gente estava falando, né? Deus, né, abençoa quem, né? Deus ajuda quem cedo madruga. Mas a pessoa tem o trabalho dela também, né? Então, assim, não esperar só o milagre, não esperar só a graça, né? As pessoas têm que ter uma visão também de que Deus abençoa. Mas abençoa o semeador. O semeador precisa fazer a parte dele em semear também, isso, né? Acho que a gente vive um momento, né, de vida que muitas dessas perguntas elas surgem por conta do cenário que a gente vive, né? Um cenário até mesmo político que a gente vive proporciona muitas vezes perguntas difíceis de responder como essa. De fato, né, o trabalho foi feito para cada um de nós para que a gente pudesse desfrutar dele. Mas da onde que ele vem? O trabalho, por incrível que pareça, né? Ele é ressignificado. Ele é significado e ressignificado. Ele é dado por Deus para Adão lá no Éden. Adão tinha uma missão. A missão de Adão era zelar pelo jardim, cuidar daquilo lá tudo. E não era um trabalho árduo, difícil. Era um trabalho prazeroso, que dava sentido e significado para ele. Sim. Entende? Lá no Éden. E servindo diretamente à missão que Deus deu. Exatamente. Agora, quando entra o pecado na história, o trabalho já não é mais prazeroso. O trabalho se torna agora extremamente necessário. Não é só necessário pelo fato da gente ter coisas para fazer, mas se você não fizer, você não vai comer. Então agora sim, mudou. Foi ressignificado. O pecado ressignifica então o trabalho. Ele deixa agora de ser algo que é a missão, né, fazer para a glória de Deus, e passa a ser algo pesado, as ervas daninhas e tantas outras coisas que passa a ter. Dentro dessa perspectiva, a gente enxerga duas coisas. A primeira é, sim, o trabalho é dado por Deus, mas o trabalho que tem significado nele mesmo, para Deus. Que no século XVII, a gente percebe na Reforma Protestante que parece que também eles entendem isso. E não só eles, né? Outros cristãos também conseguem entender isso e perceber e trazer de novo um novo significado ao trabalho. Mas no fim, nessa questão, você vai ver então que o trabalho ele traz aquele peso. Para algumas pessoas é prazer, para outras é trabalho pesado, é luta. Doloroso demais. Eu diria assim, para muitas das pessoas. Só que você também tem aqueles que não fazem. E aí não faz, e o que eu faço com isso? Então, eu no trabalho, eu quero as bênçãos de Deus. Bom,
esse negócio não mudou de lá para cá. Que era o bônus sem o ônus. E isso não mudou de lá para cá. O que acontece é que se você não trabalhar, você não come. E essa é uma verdade. Hoje, né, com toda a ajuda de governo que a gente tem, todas essas coisas, Sim. ainda assim se torna um assistencialismo barato demais a conta, porque torna aquilo que era para ser digno, indigno. E não resolve o problema, né? E não resolve o problema. As pessoas não precisam de ajuda financeira, elas precisam de emprego, né? Que possa trazer dignidade, capacitação, de fato. Capacitação, condição tudo mais. de produzir o seu próprio sustento e ter essa dignidade, né? Aí, quando você olha para tudo isso, essa frase ela tem um peso muito grande. Primeiro, né? Deus ajuda quem cedo madruga? Não. Deus é gracioso, derrama a graça dele sobre nós. Ponto. Sim. Agora sim, de fato, é nossa função, obrigação levantar cedo e trabalhar, ir para a luta e fazer o que tem que fazer. Aí que é o ponto de chave de virada aqui. Como você faz o que você tem que fazer? Você faz para você e por você e unicamente pelos benefícios que você vai ter, ou você faz isso para a glória de Deus? Sim. Então o cristão, ele de novo ressignifica o trabalho. O pecado vai lá, distorce. Sim. Acho que a palavra é distorce. O pecado distorce o significado do trabalho. O cristão vai lá e ressignifica o sentido do trabalho. E aí começa de novo a perceber que o que a gente faz, por mais doloroso que seja, por mais pesado que seja, é para a glória de Deus, então eu faço com alegria. Sim. Percebe? E aí eu faço com alegria e compartilho tudo que eu tenho. E o exemplo que Jesus nos dá, né? De que numa das passagens ele e os discípulos precisaram carregar as coisas dos guardas romanos, né? Isso. E era uma forma de humilhá-los, né? E eles levam, digamos assim, 1 quilômetro, 1 milha, né? E normalmente era o que os guardas faziam eles carregarem. E Jesus vira e fala, vamos levar mais 1 milha. Né? Sim. Ou seja, nós vamos dar o exemplo de continuar caminhando, de continuar servindo mesmo a eles. Né? E aí é o ponto, né? Para quem? Para a glória de Deus. Sim. Vamos constrangê-los em amor. Então pensa lá num chefe que é extremamente violento, bravo, né, grosso, e aí você pega um funcionário que é cristão e quer fazer aquilo lá de forma missional. Eu tenho intenção de apresentar o evangelho da maneira como eu vivo. Isso é ser intencional e missional, né? Quando o cara entende isso, ele enfrenta qualquer tipo de trabalho e ressignifica aquilo lá que era para ser pesado. Ele começa a fazer algo tão bom, tão diferente. Em humildade. Que as pessoas começam a perceber tem alguma coisa diferente em você. Por que aquele lá não reclama? Por que ele lá faz? E chama atenção e começa a ressignificar e mudar o ambiente onde ele está. A partir da conduta cristã dele. Né? O evangelho faz isso. Sim. O evangelho é a força de Deus modificando todo mundo, restaurando o mundo. Outra pergunta bacana. Quando eu peco, Deus se afasta de mim? Boa pergunta, né? As pessoas têm costume de falar, né? Eu pequei, né? Porque a frase que faz a gente pensar isso é essa aqui, ó. Senhor, eu me afastei do Senhor, né? Eu distanciei do Senhor com tudo isso. E a sensação é, Deus ficou longe porque eu estou pecando, porque eu estou em pecado? Absolutamente não. Deus está à distância de um braço, e o braço dele. Sempre. Deus, ele nunca se distancia. Acontece que a gente não entendeu direito o que é o sentido do pecado. E por que a gente sabe que Deus não se afasta? Por que Deus não se afasta? Porque os nossos pecados estão perdoados em Cristo Jesus. Nós é que temos vergonha demais daquilo que a gente faz e vira o rosto contra Deus. A gente vira o rosto ou fecha os olhos, porque eu não quero ver, né? Diante daquilo que eu tenho feito. A gente quer ignorar a nossa vida atual de pecado, então ignora a Deus. Ele está ali olhando, ele está aqui nesse lugar, vamos ignorar e vamos Deixa seguir. Eu fingir que não está aqui, né? Não é Deus que se afasta, é a gente que ignora a presença dele. Então tem uma grande diferença, né? Muito interessante, com certeza. Outra pergunta bacana. Eu preciso estar bem para ir na igreja? Preciso estar. Hoje eu vou na igreja, hoje eu estou legal. Hoje eu estou com o coração leve. Você me fez pensar em outras coisas aqui, né? A gente fala assim, né? Pastor, eu vim dar uma recarregada hoje. Você já escutou isso? Já escutei. Domingo eu dou uma recarregada aí da semana que é tão pesado. Domingo eu venho aqui e dou uma... Eu falo assim, essa aí para mim é nova, né? Porque não sabia que aqui tinha uma... Igreja da carga rápida. Não sabia que era ter essa capacidade de carregar as pessoas assim, não. Mas eu já ouvi algumas vezes as pessoas falando, né? Será que eu preciso estar bem para ir para a igreja? Absolutamente não.
Porque o compromisso não é com o seu humor. O compromisso é com o seu coração, com o seu caráter. Se você é cristão, se você quer conhecer a Deus, se você quer se relacionar com Ele, não existe uma possibilidade disso ser vulnerável a partir daquilo que você sente. Hoje eu estou bem, eu vou. Hoje eu não estou, eu não vou. Não tem a ver com o seu humor. Eu estou bem, eu tenho fé. Eu não estou bem, hoje não tenho fé. Né? Então, tem a ver com obediência, tem a ver com amor, tem a ver com fidelidade. Então, eu amo ao Senhor. Eu estou bem ou mal, eu amo ao Senhor. Eu vou servi-lo de todo o meu coração. Eu não estou bem, tantas coisas difíceis aconteceram. Então, imagina, se coloca no meu lugar. Como pastor, por exemplo, eu estou lá. Hoje eu não vou pregar porque eu não estou bem. Hoje eu não vou atender ninguém porque eu não estou bem. Não existe essa possibilidade. Porque essa condição ela não passa pelo meu humor. Isso é a minha humanidade. Eu também tenho dias que eu não estou bem. Todo mundo tem esses dias. Né? A gente leva isso a Deus, mas a gente não mistura. Minha relação com Deus não depende do meu humor. Eu tenho uma relação de amor, de fidelidade com Ele. Então não está ligado àquilo que eu sinto hoje, o que eu vou sentir amanhã. Todos os dias eu amo ao Senhor. Ele é o meu Senhor. Todos os dias eu quero servi-lo com muita fidelidade. Tem dias que eu tenho mais dificuldade de fazer isso. Por diversas coisas que às vezes a gente cria. A gente cria uma dificuldade. Já parou para pensar nisso? Sim, com certeza. Olha uma dificuldade. Muitas pessoas lidam com o domingo como se fosse o último dia da semana. Verdade. Você faz um monte de coisa, então não sei o que. Vai chegar no o último dia que eu tenho. É o último dia que eu tenho para descansar, para dormir, eu tenho que ir para a igreja. Parece que é outro fardo, mas é uma inversão de valores enorme. Você não tem que ir para a igreja porque é domingo, não é isso. Eu tenho que largar tudo agora. Não, não é isso. Acho que você está entendendo tudo errado. Na realidade é a primeira parte, né? Então, domingo é o primeiro dia da semana. É o dia que a gente entrega ao Senhor. É a primícia. Eu vou começar a minha semana diante de Deus. Olha como muda. É o mesmo dia. É o mesmo dia da semana. Só que com um olhar totalmente diferente. E correto, né? Porque o domingo é o primeiro dia. Se você precisa descansar é o sábado. Para o judeu não era o sábado, que começava às 6 da tarde da sexta-feira e vai até às 6 da tarde do sábado. Então, assim, para a gente, para o cristão, ele não tem um sábado mais igual os judeus tinham, né, para que pudesse guardar ao Senhor. Eles não fazem mais o último dia de descanso ao Senhor, eles fazem o primeiro dia de dedicação ao Senhor. Então, domingo não é um dia que você troca, de vez de estar dormindo, descansando, você vai ter que ir à igreja fazer alguma coisa. No domingo, é o dia que você prepara a semana inteira para começar com Deus a próxima semana. Então, na terça-feira eu estou fazendo coisa, na quarta-feira, na quinta, no sábado também. Agora, assim, amanhã é um dia incrível para mim, porque é o dia que eu vou me encontrar com o Senhor na comunidade, com a comunidade. Servi-lo na comunidade no domingo. Então, não depende do meu humor. Depende daquilo que eu tenho como compromisso com o meu Deus. Outra pergunta agora, para as pessoas que de repente pensam... Eu não aguento mais a vida que eu estou levando, eu estou cansado, eu já não tenho mais forças, né? Onde encontrar, né? Esperança, onde encontrar onde buscar essa fé para continuar? Só tem uma maneira, você tem que encontrar isso nos seus encontros diários com Jesus. As pessoas esperam de verdade, Marcos, um encontro sobrenatural. Jesus ele pode se manifestar de maneira sobrenatural. E isso tem acontecido em alguns lugares do mundo, de verdade. Mas a gente espera o extraordinário enquanto Jesus está ali no ordinário, naquilo que é comum. Espera um milagroso ao invés daquilo que está próximo e não faz parte do dia a dia. Sabe o que é que você deve fazer, que a pessoa deve fazer? Vai tomar um café com Jesus. Olha só que interessante. Então, pega um cantinho da sua casa lá, na sacada, algum lugar, prepara um café, senta lá, abre o texto bíblico. Leia com compromisso, não lendo para achar alguma coisa, mas pega um trecho inteiro da Bíblia, né? E começa a ler e procurar a pessoa de Jesus ali dentro. Pega um trecho dos evangelhos, pega um capítulo todo, pega um trecho maior e fala assim, eu quero entender esse Jesus para minha vida, eu quero que ele fale comigo. E não leia para tentar absorver teologicamente aquilo lá, mas para absorver com o coração. E na leitura, você faz a oração. Senhor, eu quero ter um tempo contigo. Eu quero ter uma experiência com o Senhor para algo natural. O que eu uso de dica para as pessoas para encontrar Jesus nisso tudo é a contemplação. Sabe aquela ideia? Vai ter com as formigas? É exatamente isso. Vai lá ver o que a formiga faz.
Vai lá ver ela carregando a folhinha, cortando e carregando a folhinha o tempo todo. Vai lá observar as coisas lá fora, como elas estão. As pessoas querem que Deus faça um milagre com ela em depressão no quarto escuro dentro de casa. Sim. Não é assim que funciona. É claro que o Senhor cura da depressão também. Ou que pegue um microfone e fala, filho amado. Ela vê muito... Espero o extraordinário, né? Vê muito esses filmes, né? E acha que é assim. Não, mas lembra que eu falei que é uma voz que surge dentro da gente? Sim. Deus começa a trazer de dentro para fora aquilo que Ele quer que aconteça. E qual é o momento principal para isso? Não é um momento de algo que Ele vai se manifestar, que vai acontecer, mas tem muito a ver com a ideia de viver o dia a dia ali. Eu gosto dessa ideia do dia a dia. É a obediência em uma só direção. Eu li os Salmos com essa perspectiva lá que um autor escreveu, e eu comecei a ler os Salmos com essa perspectiva. A obediência é uma só direção. A obediência é Deus chama pessoas para cumprir propósitos. Cabe a você obedecer em uma só direção. Sim. De maneira prática, é interessante a pessoa já começar o dia fazendo a oração, já pedindo a Deus, a partir ali do primeiro momento, principalmente quem está passando por dificuldade, está passando por crise de ansiedade, depressão, problemas familiares, filhos, né? Às vezes é difícil essa pessoa encontrar fé e esperança para continuar. Então, se você fosse assim, dar uma dica, né? Começar o dia já da maneira correta, já ajuda? Sim, desde que isso não vire um misticismo para ela, né? Todos os dias... Que não vire uma crendice. 5h14, eu preciso acordar e fazer aquela devocional. Desde que não seja assim, sim, faz muito sentido. Até porque, se a gente for seguir o mesmo princípio das primícias, né? Eu vou dedicar as primeiras horas do meu dia ao Senhor. Sim. Então faz muito sentido. Mas não significa que isso tornará a pessoa mais abençoada do que a outra que não faz dessa forma. Entende? Para mim, ela está muito mais ligada à questão de metodologia que se encaixa na rotina da pessoa. E também, prestando atenção nessa ideia, né, de que eu vou entregar o dia ao Senhor, faz muito sentido você começar de manhã fazendo seu devocional e segue, né, o seu dia todo. Mas também tem a pessoa que prefere ter isso à noite. Senhor, aconteceu isso, e traz como um relatório para Jesus. Sim. Mas de agradecimentos, de queixas, de lamento, de alegrias. Um tempo que tem com Deus à noite. O importante é reservar um momento em especial para conversar com Ele. Me corrija se eu estiver falando uma bobeira, tá? Mas a fé, de uma certa maneira, é como um músculo. A gente exercita e ele se fortalece, ele se desenvolve e traz cada vez mais força para a gente. Quanto mais a gente exercita essa fé, mais forte a gente acaba... Nossa, que pergunta boa essa aí. Eu nunca tinha parado de pensar nesse seu exemplo. Analogia, né? Essa analogia é muito boa. Eu já vi diversas outras, né? Mas como músculo foi a primeira vez. Mas posso dizer que sim, faz até um pouco de sentido. Eu tenho talvez uma outra forma de explicar isso. A fé não é um botão e as pessoas acham que é um botão que eu aperto para conquistar coisas. Sim. Eu tenho fé, pá, aperto o botão. Eu acredito, pá, eu vou lá e vai dar certo, pá, e é um botão. A fé é fruto de um relacionamento. Então, faz sentido o músculo. Sim. O relacionamento, quanto mais tempo eu me relaciono, mais eu conheço. Mais intimidade, mais próximo. E mais eu confio. Porque fé é essa confiança. Fé é a certeza das coisas que eu não vejo. E elas existem. Então, ao olhar para essa perspectiva, eu preciso conhecer a Jesus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eu ouço a palavra de Deus que é sobre Jesus. Eu ouço sobre Ele. E aí eu começo a confiar nele, me dedicar para Ele, né? Tem um bom exemplo para isso. Lembra que Jesus está no barco, dormindo, e os discípulos começam a perceber a tempestade se formando, e a tempestade. Tem duas coisas assim, incríveis aqui que a gente vai aprender, né? Aí Pedro entra em desespero. O que eu faço, Senhor? A gente vai morrer, você não se importa com isso? Fica aí dormindo, ouvindo o seu podcast, o que você está fazendo? E desesperado, em crise com aquilo lá. E Jesus se levanta, olha para os lados e acalma a tempestade. E aí ele olha para os discípulos e fala: homens de pouca fé. A fé não está relacionada a gente conseguir parar a tempestade. A fé está relacionada a deita aqui do meu lado e dorme também. Tá chovendo forte. A tempestade está quase virando barco. Deita aqui do meu lado e dorme. Eu quero que você confie em mim. Confia.
E as pessoas relacionam fé com a capacidade de fazer coisas impossíveis. Não é isso. Então, esse texto mesmo, já vi muitas vezes sendo usado para isso. As pessoas falam, então eu tinha que ter fé para parar a tempestade. Não. A fé era para deitar do lado dele e dormir com ele. Sim. A fé era para descansar nele. Cara, Jesus está no barco. Não tem possibilidade de alguma coisa acontecer. Jesus está no barco. Ter a certeza. Não tem a menor cabimento a gente achar que a gente vai morrer porque Jesus está no barco. Então, deixa a tempestade aí. Vamos fazer o seguinte, vamos descansar igual ele? Está todo mundo cansado aqui? Vamos fazer isso? Vamos. Isso era fé. Sim. Faz sentido? Faz total sentido. Você estava falando também de que tem acontecido algumas coisas extraordinárias, né? No mundo, e eu imagino que na igreja você deva ter visto também assim mudanças assim muito significativas na vida das pessoas, das famílias, né? Que você já viu assim de que a fé assim de que Deus fez acontecer e que era muito claro assim de não tem como dizer, cara, isso aqui é só Deus. Eu já vi conversões de diversas formas, sabe? Vi pessoas que estavam bem perdidas e foram encontradas por Jesus na minha frente. Situações que você fala assim, não tem o que fazer. E Jesus vai lá e muda completamente a história. Isso já aconteceu diversas vezes, né? Já contei essa história em algum vídeo meu e eu volto nela de novo. Eu tenho um amigo, o polaco, ele chegou devagarzinho lá na nossa igreja, começou a fazer aula de jiu-jitsu com a gente lá. Na igreja que estava em processo de revitalização. Sim. Tinha uma aula de jiu-jitsu lá. Gostei da ideia. Então. Aí, ele, em uma das aulas, ele começou a estar mais próximo da gente, mas ele não ficava, né? Não participava da igreja. Um dia alguém chegou em mim e falou assim lá, pastor, o polaco sumiu. Como assim sumiu? Sumiu. A mulher dele não sabe onde ele está, os filhos não sabem, está desaparecido, sumiu. E aquilo me preocupou. Eu falei assim, então junta o pessoal e vamos atrás dele. E conseguiram encontrá-lo. Ele estava, assim, um pouco drogado, talvez, um pouco perdido, né? Completamente. Sim. Mas já no outro dia, virado e tudo mais. Chegou lá, pastor, quer conversar comigo? E aí eu percebo, assim, como é importante a figura pastoral, né? A pessoa tem um respeito pela figura pastoral. Sim. Essas que estão fora da igreja têm mais respeito pela figura pastoral do que às vezes os que estão dentro. Que incrível. E ele chegou e sentou lá com o maior respeito. Pastor, quer falar comigo? Aí eu falei assim, senta aí, a gente vai conversar. Deu um chá de cadeira nele, ele ficou o dia inteiro lá na igreja. Calma aí, vou embora. Não vai não, espera aí. Não vai não. Vai passar. E chegou um momento, eu sentei com ele e falei assim para ele, cara, o que você realmente quer da sua vida? Você percebeu o quanto Jesus te ama? Você percebeu quanta gente está do seu lado? Você percebeu que a gente foi te buscar? Você percebeu que Jesus quer que você experimente o amor que você não vai encontrar onde você está buscando? Ele olhou para mim e falou assim, sim, eu percebi isso. E eu quero mudar de vida. Então vamos orar aqui. Orei com ele naquele dia. Não foi nada espetacular, não apareceu um anjo, não teve uma luz, não teve nada disso aconteceu. Nós oramos juntos, eu abracei, senti um abraço tão sincero. E aí ele voltou na igreja domingo. E nunca mais foi embora. Eu batizei o polaco. Olha que legal. Hoje ele é líder do projeto de jiu-jitsu lá na igreja. Que bacana. Ele já é um baita evangelista, ele traz pessoas para perto, ele ora com as pessoas, ele é um baita evangelista. E eu vejo essa vocação nele, do trabalho, das coisas que ele faz. Ele mudou e ressignificou muitas coisas da vida dele. E não foi porque ele se converteu que todas as coisas ficaram fáceis. Não, pelo contrário. Depois disso ele enfrentou muita dificuldade. Muita daquelas que falou assim, agora ele não vai conseguir ficar na igreja não. Sim. E nunca arredou o pé de lá. Então, eu percebo assim, histórias como essa, eu tive diversas já. Essa aqui é muito legal falar, porque o projeto da qual ele se converteu ali, ele virou hoje o líder. Que ninguém nunca esperava isso. Sim. Quando ele entrou, ninguém nunca mirou isso nele. O improvável. Ninguém esperava isso dele e de repente ele... E você percebe que Jesus já tinha um plano para isso? Sim. Então, sim, a gente vê... Eu vejo muito assim disso, sabe? Jesus ele tem um plano para as pessoas e ele faz de uma maneira tão incrível que às vezes a gente não percebe, mas o que ele está fazendo é uma história incrível na vida de alguém que a gente não percebeu ainda. E eu vivo isso constantemente, com histórias com um, com outro. Deus me aproxima de pessoas que eu não sei nem porquê, me afeiçoou a elas, gosto delas, fico um tempão como amigo, depois eu fico um tempão sem ver, depois eu vejo, parece que eu vi ontem, e é assim. E eu vejo depois ao longo da história o que aconteceu no meio disso tudo. Foram tantas pessoas
que já aconteceram isso. Deus une propósitos, né? É. Ele aproxima as pessoas e sempre há um porquê, né? É. E as coisas acontecem de maneira perfeita no tempo dele, né? Eu tô pensando em outras histórias aqui que eu poderia contar, mas eu acho que eu vou deixar alguns de fora se eu falar de uns e outros não. Vamos deixar para um próximo episódio. Você está gostando desse bate-papo aí? Você pode mandar aí nos comentários. Falou, ó, muito legal a conversa de vocês aí, as palavras do pastor estão trazendo muita clareza aí, estão me trazendo esperança. Olha, manda o seu comentário, de verdade, né? Para a gente saber o teu feedback aí. Ou a tua pergunta também. De repente a gente vai ter já o segundo episódio dessa temporada de podcasts, né? E para a gente poder levar isso até as pessoas. Mais uma perguntinha daquelas, assim, ó, bacanas para você. Por que às vezes Deus não responde a minha oração? Eu já ouvi essa frase. Vou deixar essa batata quente com você agora. Por que Deus não respondeu a minha oração? Eu acredito que, de novo, né? Tem um texto bíblico que explica isso, né? Ah, muito bem. Tem um texto bíblico que ensina, na verdade, a gente isso. É uma forma da gente aprender com esse texto, assim, muito legal, né? A história de Ana era uma mulher que queria muito ter filhos. Uhum. E ela falava para o marido dela que ela queria muito ter filhos, e não conseguia. E orava e pedia a Deus um filho e não via um filho. Eu vejo muitas pessoas me perguntam isso, sabe? Pastor, por que Deus não responde a minha oração? Eu tenho uma resposta pronta e prática para isso. A primeira é, porque talvez não esteja no tempo dele responder a sua oração, dele falar alguma coisa com você sobre isso. E se você confia nele, tá tudo bem. Tenha fé. Tá tudo bem ele não falar. A segunda é, talvez ele tenha um plano para isso que você está pedindo que não é exatamente da forma como você quer. E isso está moldando ainda o seu coração para chegar naquilo que ele está fazendo. Que legal. E a terceira é, será que o que você está orando e pedindo a Deus é da vontade dele mesmo? Porque às vezes a gente pede coisas para Deus e pelo amor e misericórdia e graça que ele tem, ele nem responde. Porque não faz sentido. Ele não vai dar aquilo para a gente. E aí, esse texto me mostra algumas coisas muito específicas, né? Ela pedia um filho a Deus e nada de ter filhos. O marido dela casa com outra mulher, essa outra mulher começa a ter filhos, ela se sente ainda mais prejudicada com isso, se sente mais rejeitada por Deus, e ela chega diante do profeta e clama. O profeta começa a achar que ela está bêbada, até mulher, por que toma vinho uma hora dessa, fica embriagada? Não, meu Senhor, eu não estou embriagada, eu estou chorando na presença do Senhor, porque eu quero ter um filho e eu não tenho filho. O profeta fala assim, então que o Senhor te abençoe e você vai ter um filho. Uau. E ela volta para casa. Parece que, e era assim que funcionava na época, Deus falou através da boca do profeta, Deus respondeu a oração dela. E ela volta para casa. E ela passa um tempo, ela tem um filho. E ela fala assim, eu não vou voltar agora lá porque o menino é muito novo. Mas assim que puder, eu vou voltar e eu vou dedicá-lo ao Senhor. Eu vou deixar ele morar lá. Mas ela pediu, era o desejo dela. Sim, ela queria tanto ter um filho que agora ela queria dar aquele filho a Deus. Ela queria honrar a Deus com aquilo lá. E esse era o desejo dela. E a história não para aí. Ela acaba aí, mas não para aí. Porque no fundo, Marcos, a mulher estava pedindo um filho. Mas o que Deus estava preparando era um profeta para as nações. Uau. Nasce Samuel. Entende? Porque os planos dele são muito maiores. Exatamente. Às vezes Deus não responde às nossas orações porque os planos dele são muito maiores do que o que você está pedindo. Não tem a ver com os seus desejos, tem a ver com aquilo que ele está fazendo ao longo da história. Às vezes os nossos desejos eles estão muito mais relacionados àquilo que a gente sente. Então, uma dica prática para a oração. Boa. Não ore só aquilo que você está sentindo e desejando ardentemente e pedindo a Deus para sempre. Mas ore para que a vontade dele seja feita. Porque aí você vai perceber que o seu coração vai ficar alinhado àquilo que ele está fazendo sempre. E vai começar a fazer sentido. Você vai falar assim, as minhas orações estão sendo respondidas, pastor. Pois é, porque agora parece que a gente aprendeu, e a pessoa vai aprender, parece que a gente aprendeu a orar, falando assim, Senhor, faça a tua vontade, e eu confio nela. Sim. Aí vamos jogar lá para Jesus. Jesus fez isso. Quando ele ensina a gente a orar, está completamente ligado a isso, né? Que a sua vontade seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Sim. Então, quando ele faz isso, a oração tem uma premissa, que é, eu oro para que a vontade do Senhor aconteça. Sim. Os meus desejos, eles vêm depois. Eu oro
pelas minhas necessidades. Não só pelos meus desejos, pelas minhas necessidades. Sim. E elas podem ser supridas em Deus. E o não suprimento também é uma resposta de Deus, porque foi feita a vontade dele. Então quer dizer que eu posso orar e eu preciso ficar sem resposta porque vai ser a vontade de Deus? Não, não é isso. Porque quando a vontade de Deus se manifestar, vai ser inconfundível. A sua oração vai ser respondida. Mesmo não sendo aquilo que você desejou, Deus não deixa a gente sem resposta. Ter a verdadeira fé, né? É. Mais uma pergunta aí para você, ó. Como é que eu faço para ter uma fé inabalável? Essa é fácil. Vai na igreja 5 vezes por dia, faz oração 4 vezes por semana. Não é isso não. Uma fé inabalável, ela tem a ver com um relacionamento inabalável. Ela tem a ver com conhecer o Jesus inabalável. Ela tem a ver com se relacionar com Jesus inabalável. O que torna uma fé inabalável é a confiança plena que Ele vai fazer a vontade dEle o tempo todo. Seja o que você sonhar, o Senhor vai fazer a vontade dEle o tempo todo. Então, não é uma fé inabalável que a gente precisa de um relacionamento inabalável. Geralmente, não sei se é o caso, mas geralmente, algumas pessoas que pedem uma fé inabalável é porque eles querem passar por circunstâncias adversas na vida e vencer. Sim, o Senhor vai fazer isso acontecer com a gente. A fé inabalável vem para quem ouviu sobre Jesus de forma inabalável também. Entende? Uau! A fé inabalável, ela só cresce no coração de quem decide ter relacionamento com Jesus inabalável. Faz sentido? Faz total sentido. Mais uma aqui, ó. Qual o segredo de viver uma vida verdadeiramente dentro de um propósito? Essa aqui é complexa. Né? Qual o sentido de viver uma vida dentro do propósito? Tá. Aquilo que Deus tem para a sua vida, do propósito de Deus. Né? Como seguir na direção desse propósito? Primeiro entender o propósito, né? Tem uma coisa que a gente não sabe e às vezes é uma coisa difícil da gente perceber. Eu vivo distante do propósito de Deus e eu estou orando pedindo a Deus que Ele cumpra em mim os seus propósitos. Vou dar um exemplo bem claro, né? Se você não vive uma vida cristã verdadeira, você não deveria orar para que o Senhor cumpra em você os seus propósitos, porque pode ser que Ele te mate. Uau! Os propósitos do Senhor são aqueles que a gente encontra em oração com Jesus. Então, acho que faz muito sentido a gente pedir em oração que cumpra em nós o seu propósito, o propósito dele, segundo aquilo que a gente já conhece dele. Vou dar um exemplo bem prático, né? Se você frequenta uma igreja e tem percebido que o evangelho é algo primordial na sua vida, que você está vivendo uma vida cristã, os propósitos do Senhor estão se cumprindo em você. Então, não confunda nunca fazer os propósitos dele com os desejos que você tem para que Ele cumpra em você. Então, são coisas diferentes. Se a gente viver, de fato, os propósitos de Deus na nossa vida, a gente vai viver uma vida que ela é um modelo para o Evangelho. Não é um modelo de vida, porque nós somos pecadores, não dá para viver um modelo de vida. É um modelo para o Evangelho. Aonde eu estiver, a presença do Senhor vai estar também. Aonde eu entrar, a presença de Deus vai entrar também. E o que eu fizer, a presença de Deus vai se manifestar também. Isso é um propósito. E como eu alcanço esse propósito, eu vivo esse propósito? Eu busco cada vez mais a entender que os ambientes, as coisas que eu faço agradam a Deus. Aquilo que não agrada a Deus, eu vou me livrando disso. Eu vou desfazendo aquilo. Sim. E aí eu começo a perceber que a minha vida começa a se tornar intencional. Então, eu vou ter amigos intencionalmente. Eu vou morar no Anália Franco intencionalmente. Eu vou fazer amizade com o outro intencionalmente, para que o reino se estenda a partir de mim para eles. Eu vou fazer faculdade intencionalmente, para que o reino se expanda. Isso é viver o propósito. Eu vou... aconteceu isso comigo também. Eu vou colocar minha filha para estudar num lugar intencionalmente, para que através de um relacionamento que a gente vai criar e manter, intencionalmente o reino se expanda para lá também. Eu vou ter amigos intencionalmente. Então, percebe como começa a mudar? Sim. A vida missional, que é um tema muito legal pra gente falar aqui, a vida missional, ela proporciona isso pra gente. Ela faz a gente perceber que Deus colocou um propósito na nossa vida.
Qual é o propósito principal na nossa vida? Não da nossa vida, na nossa vida. Na nossa vida é ser o reino de Deus na terra. Expandir esse reino para todo lugar. Quando eu me esqueço disso, eu vivo o meu próprio reino. Sim. As coisas são feitas para mim, eu quero que seja agora, do meu jeito. Agora, quando eu vivo o reino de Deus na terra, o reino dele é que se expande através da minha casa, dos meus amigos, dos lugares onde eu vou e tudo que eu faço. Então, se eu quero estudar, eu vou fazer uma faculdade. Eu não escolho fazer o curso porque ele dá mais dinheiro. Eu escolho fazer o curso porque através dele, intencionalmente, Deus vai me usar para alcançar outras pessoas. Percebe como muda? Sim. Então tem que tomar cuidado esse negócio de orar para que Deus faça a vontade dele na nossa vida. A vontade dele é que o reino do céu se expanda a partir de você. Uau, muito legal. Peraí, eu vou dar um exemplo mais prático Pode falar. aí. Deus pode também usar amigos que têm um estúdio de podcast que intencionalmente vai usar todo esse espaço para espalhar o reino dos céus. Olha só, tá vendo? É isso. Tá dentro. Isso aí. Né? E sempre vai ser assim. Amém. Intencionalmente Deus vai promover coisas. Você tem um espaço, que é o seu lugar de trabalho. E ainda assim, o que você vai fazer? Intencionalmente. Os propósitos de Deus se cumprindo na sua vida. Sim, aqui é a casa dele. Eu sou, humildemente, o administrador. Eu sei que daqui eu não vou levar absolutamente nada, mas a gente tem o desejo, né? A minha família tem o desejo de deixar uma semente. Então, o espaço está à disposição do reino dele. Eu estou só administrando. Né? Eu vou deixar um recado para meus amigos pastores. Vocês ouviram isso, né? Não, eu ouvi a voz dele, se colocar em submissão. Eu acho que o servir é algo que é um desafio na vida de todo mundo, mas do empresário também, né, que tem uma vida tão atribulada. Sim. Então virar e falar, eu vou sair um pouco do meu egocentrismo, né, de vou fazer aquilo que me interessa, aquilo que me dá retorno, aquilo que me dá ROI, e começar a entender de que a semente a gente não precisa olhar para o ROI, mas de entender que se ela está dentro de um chamado, dentro da vontade dele, e a gente entende que nós somos apenas bons administradores de tudo aquilo que ele nos permite, então é aquele ROI do reino dele assim que multiplica e não vamos olhar essa proporção, né, de quanto isso rende, mas entender de que se é o chamado, é a vontade dele, eis-me aqui. Né? Às vezes uma frase desse dia hoje, né, alcança e muda a vida de uma pessoa. Amém. Ela encontra o evangelho e aquilo faz total sentido para ela. Sim. Já cumpriu um propósito. Sim, se esse bate-papo da gente aqui alcançar uma pessoa, né, a gente com certeza já vai estar dentro desse propósito e felizes. Escuta, deixa agora um convite. A gente falou tanto da IP Anália, né? Nós que falamos a dela, minha né? casa também, né? Onde eu frequento, minha família frequenta, gostamos muito, né? Um testemunho. É uma igreja extremamente acolhedora, com uma palavra extremamente centrada dentro da palavra de Deus, num ambiente muito acolhedor. E deixa um convite para quem ainda não conhece a IP Anália. Vou falar rapidinho dela então, porque acho que vale a pena um dia a gente contar do projeto todo de plantação do Anália. O Anália nasceu primeiro no coração de Deus, claro, mas também no coração de algumas pessoas da Igreja Presbiteriana da Penha, do pastor Amauri, do presbítero Alberto, e eles me convidaram para fazer parte desse projeto. Nós iniciamos o projeto com um grupo base, um grupo de alguns irmãos, uns 15, 18 mais ou menos, não me lembro. Esse grupo nós começamos a expandir, aumentar um pouco mais. Nós ficamos no prédio, nós entramos naquele prédio em fevereiro de 2024, mas nós só abrimos oficialmente em agosto de 2024, porque era um tempo da gente então se conhecer um pouco mais, entender, montar o que a gente chama de filosofia de ministério. Sim. E depois disso nós iniciamos a igreja. E quando a igreja inicia, acontece uma coisa muito legal. A gente começa a ver pessoas ofertando, coisas acontecendo que a gente não imaginava. Assim. Nós sonhávamos com algumas coisas, até com o que você viu lá, nós sonhávamos. E Deus foi providenciando, através de sua graça, misericórdia e amor de muitas pessoas compartilhando para que a igreja fosse o que ela é. A igreja do Anália, ela nasce com um propósito muito certo, ser o reino de Deus, expandindo aqui na Zona Leste, aqui no Anália Franco, em tantos outros lugares que a gente já conhece de São Paulo. Eu sei que tem tanta igreja em São Paulo e a minha oração foi, Senhor, por que mais uma?
foi essa. Sim. Por que mais um? Já tem igreja lá. Eu vim andar assim, não tinha tantas igrejas assim na Anália Franco. Realmente precisa de igreja aqui nessa região, mas não era isso. Senhor, por que mais uma igreja? E é uma pergunta que fazem para mim também. Por que mais uma igreja? Porque talvez seja esse o tempo que Deus quer usar para uma igreja, como a Anália, né, ser o lugar da casa de alguém. E tá tudo certo. Eu não preciso entender de forma milagrosa o que Deus vai fazer daqui 100 anos, o Anália daqui 10 anos. Não, é hoje. Hoje ela se tornou casa de muitas pessoas. Sim. Por incrível que pareça, a gente tem 1 ano e meio, nós já batizamos diversas pessoas lá. Nós já passamos de 100 membros em 1 ano e meio de igreja. E vivemos um momento da igreja agora de plena expansão. E esse tempo do Anália me faz perceber que é uma igreja presbiteriana diferente. Ela é uma igreja com uma pegada um pouco contemporânea, entendendo, né, essas necessidades de uma plantação. Então a nossa liturgia, a forma como a gente comunica o evangelho lá dentro, ela é totalmente pensada para quem não conhece o evangelho. Então não adianta a gente chegar lá e ter uma linguagem que só os crentes entendem. Não, lá é um lugar que qualquer pessoa vai entender a nossa linguagem. Sim. Lá é um ambiente que foi preparado para receber pessoas. Meus amigos, eles podem ir lá. Lembra que eu sonhava uma igreja que pudesse receber meus amigos? Sim. Toda igreja que eu for pastor, eu sempre vou lembrar disso. Essa igreja eu consigo receber meus amigos? Sim, então é uma igreja boa. Legal. E é assim, e ela foi sonhada e planejada intencionalmente para ser uma igreja presbiteriana, uma igreja cristã de origem reformada, de teologia reformada, nesta região, visando então de fato que todas essas coisas alcançassem pessoas no Anália Franco. Não porque a gente não acha as igrejas daqui insuficientes, pelo contrário, a gente ora para que Deus expanda cada vez mais todas as igrejas aqui. Mas é porque o Senhor também chamou a gente para ser um meio de comunicação nesta região que alcança essas pessoas todas que estão aqui. Gente do Anália, da Vila Formosa, Tatuapé, toda a região aqui. E eu entendo e tenho visto cada vez mais que quando as pessoas chegam, elas ficam impactadas com a forma como a gente comunica o evangelho, com o acolhimento, com a maneira da gente ser igreja, por causa de uma só coisa. Nós fazemos isso, primeiro para a honra e glória do Senhor, para honrá-lo, porque a gente quer fazer com muita excelência, e segundo porque Deus deu essa missão para a gente, de ser uma igreja que alcança pessoas no Anália Franco. Ser uma igreja que alcança pessoas no Anália Franco exige de nós, então, excelência, obediência e direção. Nós somos excelentes porque nós servimos um Deus excelente. Nós obedecemos a Deus porque Ele exige obediência, mas mais do que isso, porque a gente ama ao Senhor. Então a gente obedece, a gente planta a igreja porque a gente obedece a Deus. Indo pelo mundo pregando o evangelho. E esse indo pelo mundo chegou no Anália. É aqui. E agora, tendo uma direção. A direção é ser uma igreja contemporânea, num lugar em que tem tanta gente falando coisas que não faz sentido com o evangelho. A gente entendeu que nós podemos ser uma voz que é muito coerente com aquilo que de fato é o evangelho e é a vida. Você experimentou isso lá, né? Sim, de eu viver... sou testemunha. E outra, é uma igreja que está fundamentada no princípio da palavra, né? Não é um show culto, né? Que, isso é você que está dizendo. Não é o meu testemunho, né? Daquilo que eu vejo na IP Anália e que gosto muito, e por isso estamos e podemos dizer, é a nossa casa, é a nossa igreja, pela forma como a palavra, pela forma como tudo é conduzido, né? O centro ali é a palavra de Deus, mais do que um espetáculo, e a gente gosta muito de sentir essa presença e ver a linha que está sendo conduzida. Por isso eu falo, é a nossa igreja hoje, venha conhecer. Né? Graças a Deus. É de forma intencional. Toda igreja deveria priorizar isso, né? A palavra está no centro, mas às vezes escapa um pouco e começa a dividir o palco com outras coisas. Sim. Mas a gente sabe que o único espaço que a gente dá lá é para que o evangelho seja pregado. Nós temos diversos amigos que estão passando por lá, né? Baruch está passando por lá, essa semana Magdalene está passando por lá, Canto das Igrejas, e tem tanta gente que já passou por lá e outros que ainda virão, mas nada muda o propósito, que é no centro ter a palavra de Deus. Nosso propósito principal da Anália é pregar o evangelho, é fazer com que as pessoas entendam o evangelho. Eu tenho assim algo comigo muito forte. Elas precisam entrar aqui, mas sair compreendendo exatamente o que a gente está falando. E é isso que a gente tem feito lá na Anália. Então, vou deixar o convite agora. Você que está assistindo a gente de alguma maneira, de algum lugar de São Paulo que queira conhecer, a gente está aqui na Rua Curuí.
E aqui na descrição a gente vai deixar todo o endereço para você, na região do Anália. Você que está na Zona Leste, que está procurando uma igreja, tem uma igreja, um espaço para você aqui servir ao Senhor junto com a gente. Vou deixar um spoiler como, né, quem frequenta. Se você esqueceu o endereço, você não procurou, do lado da Casa Nápoli. Exatamente. Nosso apoio à Casa Nápoli, né? Somos frequentadores. Um dia né? Vai ser assim, a Casa Nápoli está do lado da igreja. Isso, sabe? Eles vão falar assim, onde que é a padaria? A padaria fica do lado da igreja. É isso daí, é isso que nós queremos. Fica o convite aí. Mídia social, para quem quer seguir e acompanhar. IP Anália, nossa rede social, você vai encontrar tudo lá com essa IP de Igreja Presbiteriana, né? IP.anália, você encontra nossas redes sociais aí. Maravilha. Então, muito obrigado pelo bate-papo aqui com a gente. Agradeço. Tá? Uma honra te receber aqui, que a gente possa estar sempre a serviço do reino. E é isso, né? Nosso querido pastor Michael da IP Anália. Acompanha, siga nas redes sociais também, compartilhe, mande o seu comentário. E esse é o nosso Mais Que Um Podcast.